Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje vamos contar a história de Fernando Viana, o Viana na Lida. Tudo bom, Viana? Tudo bem. Você tá bom, Roberto? Ótimo. E você, Walter? Uai, eu tô bom. E aqui ao meu lado também, Walter Celano. Tudo bom, Walter? Bom demais da conta. Hoje a prosa é boa. Fernando tem muita história para contar e não é só história de vida, não é história profissional também. É uma coisa boa, boa demais. Agora, boa mesmo é você se inscrever nos canais, curtir, comentar sobre o conteúdo que a gente está publicando, porque a sua participação é extremamente importante. E não se preocupe, comentários tanto elogiando quanto criticando, para a gente faz muito bem. Então, se inscreva nos canais, curtam e compartilhem os conteúdos nossos. É isso. Vamos lá. Fernando, como é que começou esse Viana na Lida? Aí tem história, rapaz. Então, conta. Vamos lá. Eu entrei numa sucessão familiar, né? Tá. Então, eu era da área comercial. E há 10 anos atrás, eu precisei fazer essa sucessão. E quando eu entrei na fazenda, eu não entendia nada da fazenda, né? Eu nunca... Só tinha pisado na terra para ir em churrasco na fazenda dos outros, né? Ah. Era totalmente da cidade. Então, quando eu entrei para poder assumir uma operação na fazenda, eu precisava começar a aprender, né? Eu não sabia de nada. Inclusive, no início, eu me propus a ser funcionário dos funcionários por 1 ano para eu poder saber o que tinha que ser feito, né? Onde tinham as dores de cada um ali, tudo para depois, como gestor, saber o que eu teria que cobrar ou o que eu tinha que ofertar para eles trabalharem bem. E nessa de trabalhar junto com eles, no dia a dia, eu percebi que eu nada sabia da atividade em si. Mas várias coisas, a gente traz a visão de fora e falava, cara, por mais que eu não entendo disso daqui, da nutrição animal ainda, mas isso não está parecendo que está certo. Isso aqui podia mudar, podia ser assim. E eu comecei a buscar informações na internet, no Google, né? E não achava nada muito prático. E eu comecei, então, a trazer pessoal de cooperativa, as pessoas que apareciam lá para vender produto e tudo, eu recebia, conversava com todo mundo. Mas como eu já tinha experiência da área comercial, eu conseguia filtrar muitas conversas de quem estava indo lá só para vender ou o cara que realmente talvez estaria falando ali um conhecimento mesmo, né? Algo que poderia agregar. Uhum. Então, ali eu fui começando a aprender algumas coisas. E a ideia de rede social, eu sempre fui averso a isso. Para que eu vou mostrar a minha vida na internet, né? Meu cunhado sempre gostou de rede social e falava, cara, abre a rede social para você é engraçado, você gosta de fazer umas gambiarra e tal. Eu falei, cara, não tem propósito. Não tem propósito. E se eu perder meu tempo gravando para fazer vídeo para mostrar para os outros, para quê? Para saber com o que eu trabalho, o que tem aqui, o que não tem, né? E até o momento que deu um clique, que eu estava lá aprendendo algumas coisas com zootecnista e tal. Eu falei, cara, se eu gravasse essa conversa aqui, que eu acabei de aprender, e publicasse, pode ter serventia para alguém, igual eu não consegui achar. Uhum. Né? Então, se não me falha a memória, foi o que tem por volta de 8 a 9 anos que eu comecei a mexer com rede social. Foi logo no início, eu comecei a gravar o dia a dia. Então, eu chegava e mostrava, estou aprendendo aqui a fazer uma amarração de arame. E ia publicando, porque eu aprendi com o colaborador, algo que é muito simples para todo mundo que está na fazenda. Mas eu aprendi que a chapinha dobrada, com cisquinho chamava lá, charrua, e tinha que fazer ali tudo. Aquilo para mim era muito novo. Para quem era de fazenda, às vezes não era. Mas tinham várias pessoas que não sabiam para que servia aquela chapinha lá para fazer o nó no arame. E eu só fui descobrir isso quando eu comecei a publicar. Porque aí teve uma aceitação muito boa. Pessoas colocam, cara, que bacana. Eu não sabia que existia essa chavinha. Onde você comprou? Eu falei, uai, mas como assim? Começava a conversar pelo direct ou mensagem. E o cara falava que às vezes estava 6 anos já trabalhando com o pai e ele nunca tinha visto aquela ferramenta específica. E aí você descobre que o Brasil
são vários países dentro de um, né? Você foi Vários nas regiões, Brasis, são né? vários Brasis. Então, o que eu tinha ali no interior de Minas, às vezes o cara lá do Nortão não tinha a mesma ferramenta, fazia de um outro jeito. Fazia a mesma tarefa, mas com outra ferramenta. E ali começou. Então, eu comecei a ficar feliz. Não sei se feliz seria a palavra, seria assim, eu fiquei feliz mesmo, grato ali por estar passando informação, o cara responder que aquilo serviu para ele. E aí, a rede social, poder ser uma ferramenta do bem, né? De influenciar positivamente, que foi isso. Informação que eu não tinha, eu percebi que eu comecei a ofertar para quem talvez precisasse. Tá, você é formado em turismo, é isso? Turismo. Nada a ver com fazenda mesmo. Poderia ser só para abrir um hotel fazenda, né? É verdade. Poderia ser. Mas aí você falou assim, eu entrei na sucessão, né? Isso daí aconteceu porque do nada, ou você casou e aí entrou? Como é que... Só para entender um pouquinho mais desse começo. Sim. Vamos voltar bem na história, então. Quando eu entrei na faculdade de turismo, porque na época eu tinha muita vontade de trabalhar em gestão e controles. Eu sempre gostei de processos. Certo. Mas eu nunca gostei de ficar atrás sentado numa mesa. Mas eu gostava de processo. Então eu tinha vontade de fazer turismo para poder entrar em alguma rede hoteleira de grande porte e eu queria trabalhar onde fosse. E ali eu queria fazer parte de controle, gestão, os processos inteiros, porque é aquele negócio, quando você vai num hotel, você sabe que tem a camareira, né? Tem o recepcionista, tudo, e aquilo tudo tem que sair perfeito, né? Então eu tinha aquela vontade de trabalhar com hotelaria. Comecei a fazer a faculdade e ali no meio acabou que eu já comecei a divergir. Eu estava tocando o turismo, mas já comecei a juntar com uns amigos e ali a gente abriu uma empresa, a gente começou a mexer com eventos e fui para esse caminho. Então, eu ficava muito nessa parte comercial e operacional dos eventos que nós fazíamos. Isso aí foi aonde? É bom o pessoal saber. Isso aí era em Minas mesmo. Minas mesmo? Na época em Belo Horizonte. E aí, dali a gente foi expandindo, até que o negócio foi ficando muito grande, que a gente começou na faculdade. Chegou um momento, eu estava com uns 25 anos mais ou menos, eu praticamente surtei assim, de pânico mesmo, porque eu ficava 30, 40, 50 dias fora de casa. Você saía, estava terminando um projeto, tocava telefone que o outro começou, isso aí emendando, chegou ao ponto de eu comprar passagem, ter que comprar roupa num shopping, porque eu não tinha mais roupa, não dava tempo, né? Então, aquilo ali foi um momento conturbado, assim, de muita pressão de trabalho, né? Eu tinha 25 anos e foi uma dádiva acontecer isso com essa idade, que foi quando eu percebi qual que é a maior riqueza que a gente pode ter na vida, pelo menos na minha visão, que é o tempo, sabe? O tempo não se compra. Então, quando eu percebi que eu não tinha mais tempo, na época, para minha noiva, mas a gente poderia morar e ter um carro, quisesse passear para onde quisesse, mas eu não conseguia dar atenção. Eu não sabia, eu podia programar alguma coisa em casa depois que eu casasse ou não e tudo. Então, aquilo pesou demais. E aí eu decidi sair do negócio que a gente criou mesmo, né? Tinha criado junto com meus amigos, eu saí, eles continuaram. E ali eu, sem medicamento, psiquiatra, nem nada, eu me reprogramei, tirando da minha vida as coisas que eu não queria. Então, quando a gente vê muito na internet de que tem muito vídeo que dá uns inputs assim nas pessoas, assim, tem que acordar 4 horas da manhã e dormir 1 hora da manhã se você quer ser bem-sucedido e tal, aquela coisa, sabe, frenética. Eu consegui perceber que não é isso. Não é isso, né? Você tem que trabalhar com consistência, persistência, ter um propósito. Se vier só um dinheiro ou se vier só que seja uma posição de status ou que seja do seu negócio, aquilo não vai
se sustentar a longo tempo, sabe? Então, foi quando eu consegui reprogramar. E aí, onde que entra essa história da sucessão, né? Mas pera só um pouquinho antes aí. Você fala que você conseguiu reprogramar. Era evento do quê? Era eventos... Gerais, cara. Tá. A gente começou com eventos, shows, depois passou para corporativos, depois fomos para eventos públicos. E aí a gente já tinha muita coisa acontecendo no Brasil inteiro, sabe? Aí, nesse período, você falou que você teve um pânico. Mas o que foi isso? É pânico? É crise de pânico? Crise de mesmo? pânico mesmo. É pânico mesmo. De ir parar no hospital quase infartando, achando que está infartando, né? Tá. E eu com 25, então na hora que eu cheguei, por exemplo, no hospital que eu estava mal, o médico falou assim, você não tem idade para infartar, não. Isso é psicológico. Aí eu falei, mas aí, como é que eu resolvo? E ele falou, ou você toma remédio ou você acaba com o problema. Acho que até o meu psicólogo foi o médico, cara. Agora que eu tô vendo, eu falei, eu não fui no psicólogo, mas acho que foi ele. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu falei, cara, na hora que ele falou aquilo, passou um tempo no hospital, eu saí, eu estava zero. Eu falei, cara, isso é a cabeça, é impressionante como que a cabeça modifica o nosso corpo. E aí eu saí com aquilo na cabeça, falei, cara, eu tenho que acabar com o problema. Não que outros estejam causando problema ou que os outros sejam o problema. O problema estava dentro de mim e eu tinha que achar ele e acabar com ele. E o problema que eu descobri era esse, que eu estava com um negócio muito legal, muito interessante, indo muito bem, que a gente lutou na época, já tinha uns 6 anos que a gente tinha constituído aquilo ali, mas que para mim não fazia mais sentido, porque aquilo estava me sufocando. Já não era mais um prazer, né? Não era. Né? Então, aquilo ali estava sufocando. Eu falei, cara, então, para eu não passar mal, eu tenho que acabar com o que está me fazendo mal. Então, eu parei as atividades e aí entrou um momento, um dos mais difíceis da minha vida, né? Que foi quando eu falei, cara, eu vou sair de um negócio que eu construí junto com outros amigos. E no momento que eu pensei em sair, eu lembrei, cara, acabei de noivar, bicho. E agora? Né? Você pedir a mão em casamento para um pai, aí depois de alguns meses você fala assim, você tava com tudo pronto para casar, tudo certo, você fala, caramba, e se eu sair agora e largar? Quem sou eu? Para que eu sirvo? Eu sempre fui dono do meu nariz. Né? Você sempre criou projetos, sempre trabalhou na frente. Como é que eu monto um currículo, cara? Como é que eu peço emprego para alguém? Eu não sei. Quem é você, né? E eu passei naquele momento de descobrimento, mas ao mesmo tempo eu tinha que tomar decisão, cara. Então eu liguei para minha esposa, hoje noiva na época. Falei assim, amor, eu já sei qual que é o problema está comigo, eu não estou conseguindo mais conviver com essa aceleração. E a gente tem 2 opções. Uma é eu continuar e não saber quanto tempo eu vou durar ou o nosso casamento vai durar, mas de negócio a gente vai estar legal. E a outra é eu parar o que eu comecei. Mas aí eu vou ter que começar do zero. Porque o que eu vou fazer? Aí ela falou comigo no telefone, falou assim, faz o que tem que ser feito. Se tiver que começar do zero, vai. E assim foi, cara. Né? E é um companheirismo violento. Eu sabia que eu ia chorar. Mas, então, você ter quem te apoia na hora, né, das decisões difíceis é o principal. O problema é sempre o de menos. Às vezes você sabe como fazer, mas você não tem coragem de tomar decisão porque você não tem quem te apoia. Então, se você souber que você tem um apoio, e o apoio tem que ser de fidelidade, né? Tem que ser aquele apoio real. A gente não está falando... Tem muita gente que fala assim, fulano de tal trabalha com tal coisa, ele pode errar porque ele tem costa quente. De dinheiro, né? É diferente, né? Você ter esse apoio é diferente. E assim foi. Então, por mais que, graças a Deus, nós temos uma condição de vida muito boa, nunca faltou nada, mas a pessoa, né, que você vai casar, você está com um caminho já, e você fala, eu vou começar do zero, se for, eu não sei o que vai ser. Ela falou, vai que a gente está junto, o que tiver que ser feito a gente faz. E ali foi, aí passei um ano
me redescobrindo. Isso foi exatamente quando você teve essa crise de pânico, que você pensou tudo na sua vida e resolveu fazer. Você acha que, por você ter começado do zero, isso te ajudou a superar a crise do pânico também? Porque você não tinha mais tempo de pensar em outra coisa, né? Sim, quase que veio uma outra, né? Fica bem ali no limite, né? Vem uma outra ou você esquece ela. É aquele né? negócio, você resolve um problema e você cria outro Cria outro. automaticamente. Mas é aquele lá, vou escolher qual que é o menor problema hoje. O menor problema é o seguinte, eu acabei com ele, beleza, terminei. E agora o que eu faço? Vamos buscar a solução, né? E então, me perdi um pouquinho agora na sua pergunta. Se esse fato de você ocupar a sua cabeça com tem que começar de novo e tem que virar, isso te ajudou a superar essa crise do pânico, né? Ah, Porque sim. você para de pensar em... Isso. Você acaba se ocupando com uma coisa boa, que é o quê? Buscar a solução, né? Então tem muita gente que tem medo do problema, né? Eu gosto de problema, cara. Eu gosto de problema. Porque toda hora que aparece um problema, você tem que criar uma solução. Não tem jeito, seja ela boa ou ruim, né? Então é sempre um desafio. E hoje eu entendo que não tem desafio na vida que você não vence. Por mais que você faça alguma coisa que não saiu do jeito que você queria, como aquilo foi solucionado, as consequências daquilo, eu sempre percebi que é um fardo que você dá conta de carregar. Se caiu no seu colo é porque você dá conta. Relaxa e vai, sabe? E aí eu comecei a pensar nisso, cara. O que eu vou fazer? Vamos superar, e cessou aquela crise. É lógico que ficam os resquícios, né? Não vou falar que até hoje é 100%. Não, hoje eu sinto que às vezes do nada você dá uma estressada, você fica um pouco preocupado demais com muita coisa, né? Mas você percebe quando está dando gatilho, você fala, opa, deixa eu me segurar, aí você coloca no lugar, beleza, e vai. Então eu fiquei 1 ano tentando começar de novo. E começar por onde, né? E aí eu acabei abrindo uma produtora de vídeo com um tio meu, que já mexia com televisão e tal, mexemos um tempo, depois mudou. Aí teve a família da minha esposa pedindo para eu entrar para auxiliar nos negócios. Né? A gente estava, na verdade, programado para já ir para o interior, quando eu vendi tudo. Depois no finalzinho do ano lá, quando eu estava tentando reprogramar, a gente falou, vamos mudar para o interior. E aí, nesse tempo que a gente ia mudar, meu sogro pediu para poder auxiliar a parte administrativa, umas coisas assim que eles precisavam de pessoas de confiança. Eu falei, cara, eu não sou nada administrativo, eu detesto isso. Eu vou ficar uns 6 meses no máximo, pode ser, foi. Dali foram uns 6 anos, mais ou menos. Então, foi seguindo. E foi trabalhando em conjunto que um dia o meu sogro chegou, chamou eu, minha esposa, meu cunhado, sentou numa mesa e falou, olha, eu estou ficando cansado de fazenda. Ou eu vou ter que vender ou alguém tem que assumir, né? E aí minha esposa é veterinária, ela sempre teve vontade, eu estava na minha reprogramação há muito tempo tentando mudar o ambiente comercial, querendo algo mais livre, assim, né? Trabalhar no campo, por exemplo, seria uma boa ideia. E eu peguei e falei na mesa assim, olha, isso é conversa entre vocês, porque eu não tenho nada a ver com isso, né? É sua filha e seu filho. Eu sou o genro, né? E ele brincava muito, né? Ele sempre falava assim, genro é igual dentadura. A gente nunca gosta, a gente acostuma. Ele falava assim. E aí, ele falava, não, se eu te chamei para a mesa é porque eu quero ouvir sua opinião também. Aí minha esposa falou, por mim eu vou amanhã. Eu falei, por mim também. Meu cunhado já é mais da cidade, assim. Ele falou, eu não. Eu quero ir na fazenda se for para passar fim de semana. Eu não quero mexer com fazenda. E assim foi. E aí começou esse processo todo de sucessão, né? Aonde você entrou foi justamente nesse ponto aí. Isso. E aí você começou essa lida, né? Que é o que você falou. Isso não demorou muito tempo, pelo que você falou. Você falou 9 anos, faz 10 que você está na fazenda. Então, praticamente, quando você já entrou, você já começou a mexer na rede social. Foi quase junto, né? Foi quase junto, porque eu comecei a mexer... Nesse primeiro ano que eu trabalhei para os colaboradores lá, foi quando começou a rede social mesmo, entendeu? Que foi onde eu fui descobrindo as coisas, né? E aí foi iniciando.
E a sua esposa também atua na fazenda junto lá? Ela não atua como veterinária, né? A gente fez uma escolha na vida que poucos, acredito que hoje, têm coragem de fazer, porque parece que está todo mundo... muita gente acha que só o local que ganha um salário, ou que assina uma carteira, ou que você tem uma função do seu diploma, é uma profissão, né? É algo útil. Né? A gente tomou a decisão, desde que a gente teve filho, de que ela cuidaria das crianças e da casa, do lar, né? Minha esposa, ela cuidaria do lar, então ela trabalha para o lar, e eu iria buscar o trabalho fora de casa. A gente nunca conseguiu ter a ideia de contratar alguém para poder criar os filhos, porque para a gente é algo redundante. Fica meio redundante. Tipo, ela sairia para trabalhar, para ganhar, para depois ter que passar para não ter seriedade. Não quer dizer que é errado, né? Existem situações, existem modelos mentais, e existem culturas e culturas. Nós ficamos extremamente confortáveis, e hoje a gente tem certeza que para a nossa família foi a melhor decisão que a gente tomou. Desde o início ela acompanha tudo dentro de casa, e assim como lá no início ela falou, se precisar de começar do zero, eu tô junta. Ela nunca teve uma objeção em qualquer coisa que eu precisei sair, viajar, um projeto, alguma coisa. Então, se eu tenho que ir para o exterior para fazer uma feira, ficar lá 10, 15 dias, vai. É o seu trabalho. Tem que ir. Então, a confiança, né, essa fidelidade dentro do lar acaba trazendo... Eu sinto que a gente conseguiu trazer uma família muito bem estruturada, né, com raiz mesmo, com base dentro de casa. E essa, entre aspas, liberdade e confiança que ela te passa para você fazer o seu trabalho, quando acontece isso, você fala, pô, eu tô aqui, ela tá... Normalmente o cara vai também com afinco e faz acontecer, né? Porque, por favor, ela tá me dando isso, né? Deixando eu... Não é que deixa, mas assim, é uma maneira para qualquer pessoa que tem um suporte, de uma pessoa que cuida do seu maior patrimônio, que são os filhos. Você sabe, tem a confiança de que essa pessoa vai te deixar tranquilo, principalmente para quem tem síndrome do pânico. Eu falo de experiência própria, né? Eu tenho síndrome do pânico detectada há mais de 30 anos e cuido disso. Tem esses gatilhos que você tem aí toda hora. Mas a pessoa poder ter uma segurança de que aquilo ali vai bem, até isso some da gente, porque você vai mais leve, né? Você vai para cumprir a sua obrigação fora de casa, né? Isso. E a obrigação da sua esposa, a obrigação como mãe, né? Eu acho que ela é extremamente importante. Essa coisa de você falou muito bem, cada um tem sua cultura, seu jeito, serve para um, não serve para outro, mas a mãe na casa... Nada se compara, né? Na minha opinião também. Na minha opinião. Cada um faz do jeito que quer. Cada um da sua história. Isso. Claro, isso é igual fazenda, né? Cada um mexe nela do jeito que quer. Exatamente. Cada um tem o seu modelo, né? Falando em cada um tem o seu modelo, é igual a fazenda, como é que é a fazenda hoje lá? Que vocês têm? Quais são as atividades lá dentro? Sim, hoje a gente tem atividade de cria e um leite de porta, bem pequenininho lá, bem tímido. É o famoso leite porta, né? Que eles falam, né? Para pagar as contas, né? Pagar as contas lá. Fazer um queijo. E é quando nós chegamos na fazenda, né? Ela estava num modelo totalmente diferente de hoje. Afinal, são 8 anos aí que a gente está intensificando lá. Não diferente, né? A sucessão iniciou com uma frase, né? Eu estou cansado já. Então, alguém tem que assumir ou eu vou vender. Quando você chega ao ponto de falar para alguém, eu estou cansado de fazer esse podcast. Se você olhar os últimos episódios, será que eles estão indo muito bem, os últimos episódios? Provavelmente... Se você já chegou a falar, é porque você já estava... Já caiu a qualidade. Não é? Algum tempo às vezes você já estava sem energia e tal. E aí você começa a não preocupar com o detalhe do microfone aqui, do enquadramento da câmera, do painel ali atrás e tal. E aí você vai vendo que o negócio vai ficando mais relaxado. E não é porque a pessoa não sabe fazer. É porque já não... O encanto não é o mesmo. Não tem. Às vezes sumiu o propósito, né? A energia baixou.
Então, quando nós chegamos na fazenda, a fazenda tinha muito aquele sistema que a gente fala de parte-lucro, né? Que é o primeiro sistema antes da pessoa arrendar. Você concorda comigo? Tá cansando, começa a deixar em parte-lucro, porque meio que não olha o gado, tem o outro ajudando, divide o lucro e tal. Daqui a pouco esse cara do parte-lucro acaba arrendando a fazenda, aquilo vai, lá para frente vai partir, porque ele vai ser o primeiro cliente quando tiver que vender a propriedade, né? Que ele já está lá estabelecido. Então, quando nós entramos, a fazenda praticamente era um parte-lucro, com um rebanho bem tímido próprio mesmo, assim, pouca coisa. Só o que é? Explica aí, parte-lucro. O parte-lucro? É bom, lá, ó, o Brasilzão. O Brasilzão Parte-lucro. O parte-lucro é o seguinte, significa parte o lucro, é sociedade. É o famoso parte-lucro. Então, Mas ele é uma sociedade, mas não de fato. É informal, por exemplo. Você chegou para mim, eu tenho a terra. Aí você quer criar o gado, mas você não tem terra. Aí você vai falar assim, ô Viana, quer fazer um parte-lucro comigo? Não? Aí, vamos, como que você quer fazer? Né? Vamos fazer aqui na arroba? Vamos. Você vai trazer o seu gado, vamos supor, você trouxe 10 fêmeas, e aí a gente vai avaliar o valor daquelas fêmeas naquele dia, a gente vai deixar durante um ano elas engordarem na fazenda, o pasto está lá, né? Os vaqueiros tomam conta e tudo, e depois de um ano a gente pesa e parte o lucro. Metade do seu lucro fica com a fazenda para pagar os custos dela, e você que não tem a terra leva metade. Então esse é o parte-lucro, é a sociedade. E você pode definir, se for de cria, vai partir os bezerros, pega as vacas, põe em arroba, ou você vai partir a arroba das vacas de lucro e depois partir os bezerros, né? Que seria dividir ali o lucro mesmo, após venda. Ou também com lavoura. Também com lavoura. Lavoura você faz o meieiro. Isso. Tem um certo jeito de porque fazer não é a nossa realidade a lavoura. A nossa totalmente... Lá nesse local, você fala da fazenda? Não tem, porque é uma região bem difícil ali de chuva, sabe? Ela concentra muito num pequeno espaço de tempo. Só para a gente localizar? Centro-Oeste Mineiro. Centro-Oeste Só que aí você tem cidades ali que são referência. Você pega ali Patrocínio, Patos de Minas, Estação Forte. Mas é muito estranho. Chega uma micro-região ali que já some. Aí você vem, a chuva bate, ela desce em alta intensidade, de repente ela some, dá o veranico, só a roça vai embora. Muitas vezes não tem chance de safrinha, entendeu? Não dá. Então já é mais difícil, não é impossível. Minas já é bom, a capital do milho. Lá roda bem, aí depois... Mas a fazenda é em que cidade? Abaeté. Abaeté. Você mora lá hoje? Isso. Tá. E aí, o que acontece? Não tem muita realidade da agricultura. Então, a parte do lucro lá que acontece em geral é isso. E é normal ver lá, sabe? E sabe o que é normal também? É normal, já vai mudando ao longo do tempo, mas sempre foi normal você também ver muita pastagem mal cuidada, muita cerca tombada. Então você percebe que a região foi ficando paralisada no tempo. Talvez por falta de sucessão, de sucessores, né? Tiveram vários herdeiros, mas poucos sucessores. Então, aquilo não avançou. E também o próprio modelo mental dos produtores, que muitas vezes eram aversos a tecnologias novas. Sem dúvida. E tecnologia, quando eu penso, não é só máquina, né? Tecnologia pode ser um manejo diferenciado, uma forma de lidar com o gado. Tudo é tecnologia, né? Que você pode aplicar para modificar alguma coisa. Então, ali meio que parou. E isso que tinha acontecido na fazenda, sabe? A fazenda já era um negócio que estava se mantendo a terra em pé. Mas ela não trazia resultado. E a gente tinha que pegar aquele paciente, que é a fazenda, e falar, e aí, vamos fazer um diagnóstico. Então, durante um ano, eu fiz o diagnóstico trabalhando com os funcionários, depois eu continuei, até hoje eu faço o diagnóstico, mas a gente já vem tratando o paciente, né? Então, a gente teve que fazer muita reestruturação. Mas ali tem um detalhe que eu queria saber do seu, é o seguinte, Fernando. Você pegou uma fazenda que no final você ia ter que dar conta para você, para sua mulher, para o seu sogro e para o seu cunhado. Não era só para você tocar e você aferir lucro daquilo ali e pronto, né? Não. Você teria que... O seu sogro continuaria recebendo um dinheiro para ele viver, o seu cunhado, que não queria nem saber da fazenda, também ia ganhar alguma coisa. Então, você estava trabalhando para a família. Sim. Só que aí que vem, né? Dos vários negócios, quando a gente fala, eu falo dessa fazenda específica ali do corte e tudo, né?
que tinha muito parte de lucro e tudo, a gente estava a todo momento tentando mudar. E aí, a gente tinha que, justamente isso, ter o desafio da sucessão de você. Primeiro, você entra. Você não é... Você entrou na família. Você não é da família. Depois você passa a ser da família, mas... Né? Você não é o sangue da família. E você está assumindo um negócio. Então, muitas das decisões que eu tinha que tomar eram até contra o que meu próprio sogro acreditava. Então, eu batia muito de frente com ele, de uma forma muito saudável. Né? A gente discutia as coisas. Faz, não faz. Eu fazia, ele me xingava. Você não podia ter feito isso e tal. Eu falei, Fernando, mas você vai ver o resultado. Ia caminhando, pum, apareceu o resultado e falou, olha, eu nunca tinha pensado em fazer desse jeito. Ficou bom esse negócio, hein? Porque a sucessão trata disso. Sim. Né? Se você simplesmente copiar o que o outro fazia, vai acabar. Porque ele já fazia diferente do pai dele. Né? Não tem jeito. Ele faz diferente. E se também ele dá a sucessão, mas fica ali apitando junto, você não consegue tocar. não vai. Não dá certo. 2 mexendo junto não vai É dar o que ele certo. falava, né? O cachorro com 2 donos, né? Morre de fome. Morre de fome ou de excesso de comida, digamos verdade. assim, né? Mais polidamente. E Para não falar caganeira. Obrigado, Valdir. Tá aí. Mas, então, tem esse desafio. E que eu acho que é o maior desafio da sucessão familiar é porque você vai brigar. Mas se você estiver brigando pelo negócio, é o brigar do jeito... Brigar para o negócio, né? Não brigar entre vocês, é o saudável. Porque você tem que ter ideia diferente. Você tem que tentar a todo momento provar que o que você pensa e o que você está enxergando, você tem uma solução diferente. Porque se você for lá também para assumir e ficar calado aceitando tudo, não é isso que a pessoa quer. Se eu tiver que passar a bola para os meus filhos, eu não quero que eles ouçam calados, não. Se eles estiverem calados demais na sucessão, eu vou falar, cara, não serve. Tem algo errado, eles têm que pensar diferente. O negócio tem que evoluir. Se for pensar igual eu, é melhor acabar agora, porque eu vou envelhecer e um dia eu vou embora. E o negócio vai ficar parado no tempo, né? Então, tinha esse desafio. E nós vivemos várias aventuras durante esse tempo aí na sucessão disso aí, de conversar, ter embates, depois fazer e ficar legal. E aí é muito legal. Muito bom. Depois que você fez assim, deixa que eu faço e vai dar certo. Aí você toma aquela escrachada, né? Você escuta 1 mês, 2, 6 meses, depois o trem foi melhorando. Ficou bom esse trem, né? E muitas vezes também eu fiz coisa que eu tomei e tomei certo. Tomei porque eu merecia tomar xingada mesmo, porque eu achei que ia ser melhor e eu devia ter feito do jeito dele. Mas eu aprendi. Então, muita coisa que eu fiz, eu errei, e o erro é que trouxe o aprendizado para hoje eu pensar diferente também. Porque ele teve a vida inteira nessa parte rural, né? Então, querendo ou não, você tem que Não tem como absorver. desprezar isso, Não, você tem que absorver e trazer para a realidade, modernizar aquilo, como que é aplicável hoje, né? O conhecimento que tem, aquela técnica e os objetivos que a pessoa tem. Mas nessa época que você está falando antes aí, ele tinha o corte e tinha leite também. Tinha o corte e o leite. O leite bem mais ativo do que hoje. Bem mais ativo. O leite, era uma atividade que dava muito trabalho lá, sabe? A gente também assumiu essa operação, que na época era em sociedade com outra pessoa. Quando nós entramos para a sucessão, essa sociedade finalizou para a gente poder entrar tomando conta 100% da fazenda, porque a sociedade era uma sociedade de sócio-operador, né? E ali eu tive a maior faculdade da minha vida, que foi trabalhar com leite. A maior faculdade da minha vida que eu posso pensar foi trabalhar com leite. Hoje, eu mexendo com corte, eu acho que eu não teria 10% da visão que eu tenho hoje se eu não tivesse passado pelo leite. Porque o leite ensina tudo, né? Você tem que observar o animal, porque um comportamento de hoje reflete amanhã no tanque. A nutrição, então você começa a aprender o que você pode dar para o gado, o que você não pode, observar o tipo de capim, né? O manejo, a silagem, a produção, todos os cuidados vão refletir lá na produção, que vai refletir na parte de fertilidade do animal, reprodução, e por aí vai. Então você imagina o desafio, entrei na fazenda e teve que assumir a operação leiteira, e que estava bem ruim também na época, estava bem deficitária. E eu tinha que tomar uma decisão, porque
tinha tanta coisa para fazer que ou a gente pisava no acelerador e ia embora fazendo, ou eu tinha que pisar no freio. Porque se ficasse no meio, ia dar problema. Era um negócio que não ia dar muito prejuízo. Então, eu trabalhando muito com minha esposa na época, a gente olhava, e aquela rotina pesada do leite, né? Todo dia. E eu entrava mesmo, ia 4h30 da manhã para lá, mexia. Então, eu me envolvi na atividade. Eu não me lembro de cabeça, sério, quantos anos foram, mas eu devo ter trabalhado ali uns 5 anos, né? 4, 5 anos nesse leite, tentando já transformar ele. E aí foi quando a gente tomou a decisão de reduzir o leite, né? Então, é difícil também. Você entra num negócio, né? Todo mundo tem a ideia do seguinte, né? Não posso falar todo mundo, né? Mas a maioria. O senso comum, geralmente, passa em torno do seguinte. Se você tem um negócio na mão, você só vai ser bem-sucedido se você tornar aquilo maior ainda, em escalar aquilo, né? E muitas vezes, reduzir, será que não seria a melhor opção, né? Então, eu dei o passo para trás. Falei, não, eu vou reduzir, transformar num negócio mais simples, que vai ser mais rentável para a fazenda, né? Não vai dar um volume de faturamento que dava tudo, mas vai ser mais rentável, porque ele vai me liberar tempo, mão de obra, para eu trabalhar com outra linha, que seria o corte. Porque eu percebi que ali ia ficar difícil, com mão de obra, investimento que tinha que fazer para fazer aquilo ali, alavancar de novo e ficar saudável, eu provavelmente ia ter que entrar no banco, conseguiria o recurso, mas seria a coisa correta a fazer? Estaria arriscando? E depois tivesse que vender um pedaço de terra para pagar isso? Fiquei mensurando aquilo ano após ano, conversando com todo mundo, eu, meu sogro, tal. E eu falei, olha, eu acho que é isso aqui. Ele falou, faz, eu acho que está na linha certa mesmo, vamos fazer isso. E aí a gente reduziu o leite. Em vez de acelerar, a gente reduziu. E aí foi quando a gente tinha que desfazer do rebanho, né? E aí você está com um rebanho. A situação, né, cara, que você entra, né? Quando você fala do leite. Se você está diminuindo a sua operação leiteira, como é que você vende esse gado para outra pessoa, né? Porque se o cara for perguntar para você, por que você está vendendo esse gado? Você vai falar, cara, porque a operação não está boa. Aí ele fala assim, pô, mas então se eu comprar uma vaca, eu estou comprando um negócio ruim? Não está boa para mim. Talvez esse modelo, né? Esse não seja o meu negócio, mas pode ser o seu. Mas uma coisa que eu fiz foi, como a gente queria simplificar, deixar as vacas de menor produção na fazenda, porque a gente queria trabalhar só a pasto, e proteinado nas águas e mineral na seca, e o mínimo de leite possível mesmo, com uma ordenha no dia, à tarde põe os bezerros para mamar, a vaquinha de corte que dá um excesso de leite. E para vender as vacas boas, eu tinha tudo em sistema. Eu tinha a vida, desde que eu entrei, de cada número de vaca, o que aconteceu com ela. Teve mastite, não teve e tal, era problema de casco, teve retenção. Era bem controladinho. Eu tinha tudo controlado. E é legal da rede social que ela gera um arquivo, né? Eu volto, às vezes, nos vídeos lá para trás. Cara, eu ia 4h30 da manhã para a fazenda para a gente pesar leite e lançava no sistema tudo. Chegava toda semana com a lista das vacas que tinham que secar, das vacas que tinham que iam parir, tudo arrumadinho. Mesmo que ele não estava dando o resultado que ele precisava para se manter lá. Mas eu tinha tudo controlado porque eu tinha que saber para onde aquilo ali ia para tomar uma decisão. Claro. E eu vi que falou, opa, desse jeito não vai dar. Ou eu acelero ou eu freio. Enfim, aí na hora de vender, né, eu chamava o comprador, ficava sabendo, o Viana tá vendendo as vacas, tá, vou lá. Aí o cara chegava, Viana, eu quero apartar umas aqui e tal, como é que eu faço? Eu falei, esse aqui é o lote cabeceira, aquele ali já é o lote menor. Essas aqui eu não vendo, que são minhas piores vacas de produção, então não vai te servir. Posso apartar lá? Pode. Aí ele pegava as vacas, trazia para dentro do curral e começava a olhar, né? No olhômetro, né? Cara, essa é boa. Para lá. Separava lá 20 vacas. Aí falava assim, Viana, vou levar essas aqui então. É esse preço mesmo que você estava querendo? Eu falei, que eu botei um preço para tudo. Na época eu botei acho que 4.500, 4.000 cada vaca. Pode escolher. Aí ele falou assim, não, tu vou levar essa. Eu falei,
vamos fazer um negócio? Vamos olhar na lista? Aí ele, vamos. Aí eu puxava na lista. Falei, ó, dessas aqui tem 2 que estão vazias. Quer levar a vaca vazia? Não, então tira as 2. Aquela ali, você gostou. Aquela vaca ali, ó, tem problema de casco crônico. Então, aquela não vou te vender, porque vai dar problema lá. Sério? Mas ela é tão... Não vai. Tirava. Aí começava a tirar. Então, ia ficando os refugos ali, porque elas estavam ainda em lactação, né? Tava tudo andando junto. E eu fui vendendo as melhores vacas, e muitos falavam assim. Eu era novo na região, né? Aí o pessoal falava assim, velho, ai, cara burro, velho. Cara besta, isso vai quebrar. Olha lá. O cara tá querendo comprar a vaca e tá... Né? Tá falando com o cara o que é bom, o que é ruim. Falei, mas negócio tem que ser bom, né? Porque eu quero ficar aqui muito tempo. Depois eu não quero que o cara vá embora para casa e volta para me, né? Para me criticar. E assim foi. O pessoal que tocou, comprou as vacas, ficou satisfeito. As vacas tocaram bem e tudo. E eu fiquei satisfeito porque a gente conseguiu reduzir a operação e começar uma vida nova na fazenda, tendo tempo para melhorar a estrutura de cerca, manejo de pastagem e retomar o gado de corte, que era o nosso objetivo. Mas eu vou te falar, essa sua opção de vender desse jeito é porque você não conhecia nós ainda. Porque assim, na MF Leilões a gente faz isso daí, só que eu vou lá, eu seleciono o gado, separo o lote, boto no site, fico uma semana, o pessoal entra, dá lance, até ter um dia com um leilão, hoje que nós vamos ter à noite, o leiloeiro entra e faz, e você valoriza mais o seu gado. Sim. Mas é só um parente, só para você... você não conhecia o nosso negócio ainda. Mas você sabe qual é a dificuldade? A gente entra para assumir uma fazenda... Não sabe nada. Você não sabe, você tá ali... Pô, beleza, e esse gado aqui, como é que eu... Quem vai comprar? Como é que eu vou fazer, né? E ali eu vi mais, na época eu vi mais ou menos um preço ali de mercado, tá? Padronizei lá e foi. E cara, já aquele negócio, prejuízo a tempo é lucro, é ruim falar isso, mas eu tinha mas é que no seu caso você precisava também sair logo, né? Precisava. E eu não conhecia ferramenta, não conhecia leilão, não conhecia nada. Então assim, tava resolvendo ali à medida do que ia sabendo. Mas... E aí, mas só uma coisa que você falou, porque quando você fala assim, o pessoal tá assistindo e vai falar, peraí, não tem lógica o que ele tá falando. Eu tirava leite de um tanto, dava prejuízo, eu vou diminuir, eu vou tomar mais prejuízo. A cabeça já leva nesse pensamento. Mas qual foi... Porque você falou assim, eu queria ficar com as piores. É porque você trata era zero. Você não queria mais dar trato. Então explica o porquê que você... diminuindo, conseguiu dar mais rentabilidade. Sim. Que você está falando. Vamos lá. Qual era o prejuízo que a fazenda do leite dava na fazenda lá, sabe? Ele dava... O prejuízo que eu consegui calcular era o prejuízo da disponibilidade, da mão de obra. Tá. Não compensava... O que retornava da operação que tinha lá, ela tinha muita coisa para ser lapidada, mas não compensava o retorno pelo tanto que você tinha que investir tempo naquilo ali, né? Então, eu precisava de ter um negócio que desse menos trabalho, eu precisava de ter menos foco meu ali, só eu que estava tocando o negócio. Eu tinha que ter menos foco naquilo para poder desenvolver outra atividade. Mas aí, por que passou a dar, né? Como vai dar mais lucro um negócio pequeno, né? A questão é o quanto você gasta para produzir o leite. Na minha conta foi essa. Então, lá eu tinha um tanto de equipamento para silagem, eu tinha um tratorista, eu tinha um casal para ordenha, eu tinha mais os 2 vaqueiros do corte. A fazenda estava com o quadro pronto. A fazenda já trabalhava corte e leite nesse sistema. Isso. Então, você tinha uma estrutura toda trabalhando. A do leite era a que dava mais trabalho, a que dava menor resultado, porque dava muito trabalho, né? E aí... Quando a gente partiu para essa operação pequena de manter as vacas de menor produção só a pasto, por que isso aí ia me dar mais lucro? Porque se eu tenho uma produção leiteira, eu vou escalar ela, para ela me dar resultado, você tem que pesar o leite, você tem que separar lote 1, 2, 3. A nutrição do lote 1 é uma, do 2 é outra. Semana que vem a vaca do 1 passa por 2. E a gente não estava conseguindo mais ter disponibilidade de tempo e a mão de obra não estava dando conta de fazer isso. Então, quando você ia escalar ali, você começava a perder dinheiro porque uma vaca passou mais tempo no lote 1, começou a gastar mais do que devia. Mas o problema não estava na vaca, estava no tocar o negócio ali. Então, quando a gente trouxe para as vacas de menor produção,
Porque eu queria tirar todo o tipo de logística que eu precisasse para poder, digamos assim, que a logística nutricional não precisava de ser tão afino para poder deixar resultado. Quando eu passo mais ou menos aquilo que deu que o Paulo Leonel falou aqui. Isso, né? exatamente. Que ele preferiu uma vaca Exatamente. de 9 9 litros, de 9 que gastou R$2, Já. do que uma de 40 litros que ele gastou 38. Isso, entendeu? Só que aí, por quê? Essa de 40 que gastou 38, ele teria que tirar 30 mil litros, 40 mil litros para poder fazer a operação, e aquela outra com um pouquinho ali ele sobrevivia. Ele falou de um capital alto, muito alto investido para um retorno muito pequeno. Que há controvérsia aí, mas há é... controvérsia. Mas é mais ou menos isso. A minha linha de pensamento foi mais no sentido do seguinte: você acha que a atividade leiteira é ruim? Não. Então por que você não toca? Porque não é para qualquer um, meu amigo. Isso. O leite Agora não é você para falou qualquer uma um, verdade. entendeu? Então, Não é para qualquer um. não é para qualquer um. O leite é bom? É. Só que você tem que ser profissional, Patrícia. Você tem que estar disposto à imersão completa naquilo ali. Perfeito. E aí, como eu disse do tempo, por que eu reduzi? Porque como eu vi que eu não poderia desprender toda aquela atenção, e o maior prejuízo que a gente tinha naquele tempo, naquele momento, era o tempo que a gente desprendia para aquela operação em relação ao que a gente podia fazer, porque tinha inúmeras outras coisas para ajeitar. Eu fiz exatamente isso. Eu tenho que partir, então, para a atividade mais simples possível, porque se eu ficar com poucas vacas de alta produção, cara, eu vou ter que ter um cara ali para pesar, para olhar, para ver a sanidade perfeita e tudo mais ali. Quando eu falo sanidade perfeita, que a gente sabe que o animal de alta produção, ele é mais suscetível a ter problemas ali, né, de saúde. Então, eu fui para o simples, cara. Ou eu acelerava ou eu freava. Acabar não era uma opção. Que eu fiquei apaixonado com leite. Depois que eu comecei a mexer, eu adoro o tal do leite. Gosto da atividade mesmo. Só que foi pro Simprão. O que o gado precisa? Ele tem que criar o bezerro. Então, isso aqui vai ser um núcleo de corte que eu tiro o leite excedente do gado, de corte. Então, mantive as matrizes mais rústicas. O bezerro, ele é bem criado, talvez até mais bem criado do que o bezerro que está lá no pasto. No pasto, eu digo, com as vacas de cria. E eu vou ter o excedente que o bezerro não mamou, eu vou colocar no tanque. 5 litros, 6 litros de leite. Vai variando ali. Não dou ração. Aí muita gente começou, quando eu falei que ia fazer isso, e mostrei. Porque eu ia mostrando na rede social, né? Você é doido, vai matar as vacas. Então, se eu tivesse ficado com as vacas de alta produção e fizesse isso, você podia me internar, me chamar de louco. Eu estava fazendo maldade com o animal. O animal que eu deixei no pasto, ele era adaptado àquele modelo. Para viver sem a ração, viver sem uma sombra. Rústico, né? mais rústico, né? Então, a gente tem que saber o que usar na fazenda, né? A ferramenta e como tocar. Então, acho que não tem muito... É bom, não é? Dá lucro ou não dá? Tudo depende. Bom, mas você ficou com uma coisa interessante aí, que é o seguinte. Se você pega as suas vacas de corte para tirar leite, não ia dar. Se você fosse pegar as suas vacas de leite, você teria que aumentar o número de vacas de leite para aumentar o número de bezerro, para você ter bezerro para vender e leite para tirar. Eu acho que foi uma coisa super inteligente. Por quê? Ele pegou as vacas de leite, fez elas virar vaca de corte, ou seja, essa vaca de corte sua que está no leite, ela te produz não só um bezerro por ano, ela te produz um bezerro mais o leite. Então, você fez ela ter uma fonte de renda maior com leite a pasto. Isso mesmo. E na época que o leite ficava... Agora o povo vai matar. Mas na época... Porque o leite é o seguinte, né? Quem mexe com leite sabe disso. Muitos, a maioria, reclama o seguinte... baixou demais, subiu demais e tal. Cara, isso acontece no mercado, assim como a arroba. A gente está aí vivendo no corte aí o desespero, desespero que eu falo, ansiedade, quando é que vai voltar? Mas o que você tem que fazer no corte? A arroba caiu, beleza. Como é que está seu custo de produção, cara? Você controla da porteira, o resto... Não adianta você gritar. O cara ficou, vai vir e falar assim, vou te pagar mais, então, porque você está com raiva. Não vai, é um negócio. Agora, o leite tem um negócio diferencial que sempre me intrigou, que eu não sei se eu já vi
Com certeza existe, mas eu não lembro de ter visto um outro produto tão de alta liquidez assim. Você produz o leite, tudo que você produz está vendido. Né? Então, o preço bom ou ruim está vendido. Ruim, você vai vender. Vai vender. Imagina, você joga 1.000 litros de leite num tanque num dia, amanhã não tem comprador. Né? Então, isso acontece. Mas aí, nessa época que é lógico que é uma produção muito pequena, muito discreta, né? Esse modelo, ele só se justifica dentro da sinergia da fazenda do corte. Não recomendo o cara pegar e tirar a ração de vaca e ver na internet lá e falar, agora eu vou comprar uma fazenda e vou fazer um modelo só desse jeito e tal. Tem que estudar muito para ver se é viável ou não. O meu modelo lá só é viável hoje porque eu tenho o corte e trabalha tudo em sinergia. Ótimo. Mas ele deixa resultado, esse leite, né? Mas na época que o leite teve pior de preço, dentro dessa atividade tímida, pequenininha, eu não sofri com os custos. Eu não sofri. Porque ele varia, mas o meu custo de produção é baixinho. E a sua vaca continua produzindo a mesma coisa. Continua produzindo e está produzindo o bezerrinho lá. Entendeu? Então a gente tanto faz o preço que paga o leite? Não, gente. Não, a gente sabe que o custo do leite é muito apertado, né? Mas se a gente for entrar nesse assunto, enfim, é outra loucura. É uma coisa interessante, porque quando você mexe profissionalmente ou semi-profissionalmente, que é o mais perigoso, né? Você não está nem lá nem cá, no caso do preço do leite, aí você sofre realmente, porque a vaca vai ter que continuar comendo muito para produzir, esse custo de produção aumenta demais e a vaca vai ter que produzir. Naquele caso do gado de pasto, ela só vai ter que comer pasto e proteinado nas águas, mais nada. Então, isso aí não vai alterar seu custo de produção de uma maneira significativa. Então, o seu leite tem uma margem de lucro maior. Você pode sofrer. Enquanto que o cara do leite, quando ele sofre na margem de lucro, ele é muito delicado. Sim. É o que você estava falando aí do Paulo Leonel. A vaca de leite de 40 litros custando 38, a margem de lucro dela é muito pequena. Né? Mas aqui no caso dele, não é nem atividade leiteira. Não, isso que eu ia falar. Eu não considero uma atividade leiteira. É o famoso leitinho de porta. Não é. Então, então, assim... Porque ela não é escalável desse jeito. É por isso que eu estou falando. O de alta produção aí o custo começa a ficar. Isso. Não, mas o dele porque alto, baixo não é essa questão, porque o dele não entra isso. O dele é uma vaca que está dando um bezerro e, por um acaso, ela dá um pouco mais de leite e você é o que eu acabei de paga dizer. suas contas. Aqui é modelo antigão, né? Interfere. No dele, não interfere. Não interfere. Você fica tranquilo, né? É tranquilo. Mas também... Se quiser ganhar até um pouquinho mesmo, faz um queijinho. Mas também não espere ganhar muito dinheiro desse jeito, entendeu? Você não vai sustentar nada com aquilo. Mas o que você quer. Né? O que é bom para você? Onde você quer chegar? É isso. Né? Então, também não adianta você mudar uma atividade e criar ficar vendendo um modelo que, como eu falei, se o cara ver e achar bonito, porque a rede social tem disso, né? Você pode influenciar para o bem ou para o mal. Se você for influenciar de maneira irresponsável, você começa a divulgar esse leitinho. Cara, isso é a solução. Para de dar ração para a vaca. Não, filho, não para de dar ração para a vaca, não. Se a sua vaca é de alta produção e você quer ter um lucro em escala, né, uma produção escalada, você tem que fazer sim. Bem feito. Bem feito. Profissionalmente. E não é qualquer um que sabe fazer, não. Não é não. E que aguenta. Não é. E é violento o negócio. É bom. É bom de tal. É bom. Ô, cachaça. É uma caixa. Agora, me fala uma coisa aqui. Quando você começou, e você não entendia nada de fazenda, qual foi, assim, um paradigma que você teve, ou uma ideia que você tinha? Fala, não, isso aqui é muito óbvio. E depois você foi ver que não era nada daquilo, que vivendo a coisa era mais possível de você entender. Teve algum momento que você falou assim, puxa vida, isso aqui não era o que eu pensava mesmo? Teve algum momento que te fez falar, não, agora eu estou entendendo o que é isso? Ai... Pergunta complicada. Eu acho que teve mais momento contrário. Não, eu entendi. Mas... Teve, vou te contar que... é mineiro, por isso que ele não entendeu. Falando, né? 2 mineiros aqui hoje, né? Teve o inverso, muito. E eu lembro de uma que foi, assim, matadora. Que é quando o povo fala na fazenda, fala assim, esse cara é doido. Aí lascou. É o inverso. Eu vi e falava assim, cara, desse jeito eu não concordo. Acho que dá pra fazer diferente. Uma coisa que me intrigava, cara.
Por que eu saía 4h30 da manhã de casa para ir no leite? Isso todo mundo faz. Eu rodei 1 ano, 2, eu falei, gente, esse trem... E vi o povo cansado. E eles tinham horário, tinha folga, tudo certinho. Eu falei, cara, tá errado, tá errado. Faz o seguinte, a gente vai começar a ordenhar às 6h30 da manhã. Só que não vamos fazer do dia para noite, não. Porque eles falam, você tá louco? Isso aqui? Mexe meia hora essa semana, vai devagarzinho, vamos ver se vai dar. As vacas vão quebrar o leite, vai, não sei, começou a ficar confusão na fazenda. E eu falava, não, pode fazer, tem certeza, não sei o quê. Entrava no carro, eu falei, nossa senhora, agora vai, né? Agora eu dei a atacada, chamei no peito, dei confiança pros caras, e se fizer ideia errada, né? E aí foi, cara, começamos a empurrar o horário do leite. O tempo todo que eu andei lá, eu não vi vaca com relógio no pé. Mas por que ela tem que dar leite 4h30 da manhã? E aí foi. Fomos trocando. Quando eu vi, a galera tava feliz da vida. Tipo, acordando às 5. Aí, 5h30, tava buscando gadinho e tal, 6 horas. Aí eu já podia sair mais tarde de casa, olha que beleza. Eu chegava lá às 6 horas da manhã, tava ordenhando, eu acompanhava a ordenha legal e tal. Cara, e funcionou beleza. Lembrando que era uma produção de 2 ordenhas no dia. E não teve que espaçar tanto, a gente foi controlando a segunda e tal. Passou ali 1 mês de adaptação, tava produzindo a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que eu realmente não entendo, pode ser por ainda falta de conhecimento de alguma situação específica, um modelo de negócio, mas eu acho que sim, tem muita fazenda hoje que poderia estar melhorando esse horário de trabalho sem ter prejuízo com produção. E aí você imagina o nível de retenção de colaborador que ele consegue a mais. Porque, cara, não é fácil não, viu? Não. Muita gente fala de mão de obra. Leite 4 horas da manhã, tem que Né, cuidar 2h30, 3 horas. Você não fez isso numa fazenda que você duro. dava assistência? De mudar o horário, a vaca não sabe que hora que é. Também você fez isso na reprodução, né? Depende da operação. Tudo depende da operação, mas assim, é um caso que ele está falando que não é o É caso. reprodução, mas é um mas manejo. Porque até uma coisa que vai falar aqui, muita gente vai falar, Não, mas é bom falar, isso aí é legal. Isso aí é legal de falar. porque normalmente a gente vê o cio de manhã e semina à tarde, vê o cio à tarde e semina de manhã. E eu, na fazenda que eu dei assistência, eu falei, não, aqui nós só vamos seminar de manhã. Viu o cio de manhã e semina de manhã, viu o cio à tarde e semina de manhã. Então, porque ele antigamente fazia a vaca, deu o cio, separava ela, porque era também uma fazenda a pasto, mais longe e tal, separava ela para poder inseminar à tarde, então ela ficava num piquete sozinha ali, fora do seu ambiente, esperando para inseminação à tarde. Às vezes num pasto, sei lá, tem mais sol e tudo mais, e ela ali tudo esperando, porque, não, viu de manhã, então insemina à tarde. E eu falei assim, cara, não tem lógica. Porque assim, você tem um tempo, hoje o sêmen congelado, ele tem um tempo de vida. Sei lá, eu não me lembro agora aqui, eu vou falar, mas sei lá, 30 e tantas horas, 20 e poucas horas, não me lembro aqui. Quem sabe eu estou falando errado aqui agora o tempo de vida. Mas, se ela deu o cio de manhã, por exemplo, se ele viu de manhã, ela pode ter entrado no cio meia-noite. Ele viu 4h30, 5 horas da manhã. Se você for inseminar 6 horas da tarde, você já perdeu aquilo que... para dar o encontro, né, do ovo com o espermatozoide, já perdeu. Então eu falava, não, pode inseminar. E se ela ainda não ovulou, o sêmen fica lá esperando, porque ele aguenta. Dá tempo. Dá tempo. E normalmente os que ficam mais vivos, que fica mais tempo, são os de fêmea ainda. Para leiteiro é muito melhor ainda, né? Então, assim, essa relação de se nascer mais fêmea ou macho, eu não cheguei a fazer. Mas que não caiu a taxa de concepção, não caiu. E eu aliviei um trabalho pro pessoal. Então, quer dizer, são aquelas quebras de paradigma que você está falando, né? Não funcionou? Funcionou. Naquela fazenda, vamos dizer assim. Exato. Né? Naquela fazenda, naquela Mas realidade, funcionou. Fisiologicamente também funciona. Mostra. E é o caso seu, porque a vaca não sabe que hora que é, não tem relógio. É porque você acostumou naquele negócio. E eu vou te dizer, uma das coisas que eu pensei muito e falei com eles é o seguinte, gente, se cair um pouquinho o leite, eu prefiro que vocês comecem a trabalhar mais tarde. Mas não cai, cara. Porque Se cai, não tem problema. Tira aqui, tira ali. Não vai ter problema. Entendeu? Porque assim, o benefício, se caísse, o benefício da mão de obra tá mais tranquila, É maior do que qualquer outro prejuízo se puder. Aí. Valia mais a pena, exatamente. Porque o cara, eu comecei a ver que
O cara conseguia ainda ir no fim do dia fazer uma compra na cidade, porque ele acordou um pouco mais tarde e tal. Você acha que ele não vai ordenhar melhor desse jeito? Porque às vezes o cara tá ali, não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, né? Não é isso. Falando assim que lá na minha realidade, eu vi que eu tinha que fazer isso. E para mim ia ser melhor e para eles. De qualquer jeito, você estava fazendo uma gestão de negócio e uma gestão de pessoas também. Sim. Na verdade, eu não tem negócio sem pessoa. Exato. Se você tiver um negócio e não gerir as pessoas, você não tem um negócio mais, né? Acaba. Exatamente. A gente vê que é isso. Todo o patrimônio, todas as máquinas que estavam lá, nada adianta. Você pode ter o melhor trator do mundo. Põe um operador que não quer trabalhar direito ali. Você pode ter a melhor vaca do mundo. Põe o cara para ordenhar lá que não tá afim. Ele vai acabar com aquela vaca. Porque aí tem duas coisas nessa horário de ordenha que a gente fala, né? Por exemplo, se você for fazer 3 ordenhas, normalmente, o que é o correto? Você dividir, é que nem tomar antibiótico. São de 8 em 8, né? Você faz essa. Você faz de 8 em 8. Então, assim, mas às vezes fazendo 3 ordenhas, começava 4 e pouco, aí era meio-dia e meio, 2 horas, sei lá, eu para fazer a segunda, e depois 8 horas da noite para a terceira. Nunca era muito certinho. Ou 2 ordenhas, aí dá para fazer, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, acabou, não tem problema. Então, assim, o de 3 ordenhas, uma hora ou outra, ele vai pegar um horário difícil. Isso. Esse de 3 ordenhas que é de alta produção, não tem começo jeito. no final. Não É tem igual você jeito. montar escala de funcionário. Né? Você sempre vai embolar ter, lá no fim de vai semana, uma data você tem que ver. O de 2 aí O de até duas, é fácil. cara. Por que 6 da manhã, não? 6 da tarde. Pois é. Entendeu? Não Parar é de problema. sofrer. Agora, me Eu fala penso uma assim. coisa. Você falou, no caso do leite, a mão de obra é um complicador do sistema. Como é que você vê hoje? Como é que é? Para você ter funcionário por muito tempo, como é que se administra isso, Fernando? Vale a pena você investir na mão de obra de alguma forma para que ela seja mais fiel, mais tranquila e fique mais tempo? Sim. Não, eu nem diria que vale a pena. Acho que se não fizer, você não vai ter ele mais tempo lá. Sabe? Você tem que investir no cara. Eu levo um princípio muito simples, fácil. Com esse princípio, eu sei que eu consigo decidir tudo que eu tenho que fazer ali em relação a eles. Eu não quero nada, eu quero para eles pelo menos o que seria o mínimo para mim. Então, vamos supor, a casa do vaqueiro. Ela está o mínimo que eu moraria numa casa, se fosse a minha, se eu estivesse trabalhando lá e tivesse que morar lá. Ela está no mínimo do jeito que eu gostaria. Eu não estou falando de luxo, estou falando assim, o mínimo que eu queria ter. A casa tem telha? Tem, bom, mas tem um forro? Não tem forro. Mas forro, cara, forro é luxo. Deita lá para você dormir. O cara acabou, aí onde que vai voltar na retenção da mão de obra? O cara acorda 2h30 para começar a fazer o café. Às vezes a mulher dele tem que acordar para fazer o café para ele. Aí ele tem que sair à noite com a lanterninha, vai andando no pasto, acha as vacas, traz para a ordenha, na hora que ele vai começar, faltou um lote, cadê? Sai correndo no pasto de novo, busca, ficaram 3 para trás, volta, buscou. E vai aquele trem do dia, trata, não sei o quê, corre para o almoço, volta para a segunda ordenha, vai aquele negócio todo. Na hora que ele vai descansar, cara, ele vai dormir, ele deita lá, 7 horas da noite, ele deita com a esposa dele na cama, na hora que ele está dormindo, começa a cair fuligem na cara dele, lagartixa que anda, Morcego. Que eles falam, morcego, né, derruba os trem lá de cima. E vai, às vezes chove, goteira. Lá na fazenda a gente perdeu o armário de funcionário, porque choveu muito, descia goteira, detonou o armário e tudo. Porque não tinha um forro, entendeu? Forro de PVC, beleza. Nem posso falar só forro de PVC, porque não tá barato hoje, nada tá barato. Mas assim, eu ficava incomodado de tomar um café lá, e na hora que eu ia no banheiro da casa do meu colaborador, eu via que não tinha forro na casa toda. Mas na época eu não tinha condição de colocar, e isso foi conversado com ele. Eu falei com ele, gente, eu preciso arrumar esse trem. Quando eu cheguei, eu falei, cara, a gente tem que dar um tapa nessa casa. Ele falou assim, Viana, pelo amor de Deus, não gasta dinheiro. Eles falaram, não gasta dinheiro agora que não, tá bom pra gente. Vamos arrumar essa cerca, que eu não aguento mais ficar misturando lote de vaca. Ele queria que eu investisse na cerca do que investir na casa dele. Porque eu estava envolvido, eu fiquei 1 ano trabalhando com os caras. Então ele viu que eu me envolvi, cara. Eu sei o que é o cara não ter uma ferramenta que funciona direito.
que ele vai, a torqueza vai mascar, o arame vem e corta o dedo dele. Se ela tiver com um corte bom, ele vai certeiro, cortou, acabou, não machuca. Eu sei o que é ele ter um trator que quebra toda hora. A gente tinha trator mais antigo, ficamos anos e anos e anos com o trator mais velho. E eu dava manutenção o tempo todo. Mas era o que eu podia fazer, eu não tinha condição de trocar. E o negócio não se pagava se eu trocasse, né? Assim como várias outras coisas. Aí a gente entra na parte de cerca tal, e tudo. E aí chegou um momento que eu falei assim, olha, já arrumou o suficiente, dá para eu fazer, agora eu estou tranquilo, deu aqui uma folgada, a gente vendeu um gado e tal, tudo. Eu falei assim, não, Viana, vamos fazer então, faz a minha do Zezinho então. Eu fui lá, pum, metemos forro. Ah, que delícia, cara. Sabe aquele negócio que você consegue chegar tranquilo na fazenda? Porque eu chego lá hoje, cara, paro o carro, abro a porteira, ele prende o cachorro primeiro. Eu chego lá, tem um cafezinho, a gente senta na mesa dele, eu tomo café todo dia que eu vou lá com ele, sento, eu sei que ele não passou frio à noite, que o sereno é bravo, sem um forro dá frio, eu sei que ele tomou um banho quente. Eu lá na cidade, eu tenho forro, no frio, eu entro pro chuveiro, tenho que deixar esquentar o box, cara. Ele não tinha forro no meio da roça. Pô, você gosta de tomar um banho quando o chuveiro tá quente e o resto tudo tá frio? Você não gosta. Então por que você vai deixar ele ficar assim? Né? Se você não tem condição, tudo bem. Por isso que eu falo do mínimo. O que é o mínimo para mim? O mínimo para você, Roberto, e para você, Walter, vai ser aquilo que você dá conta de pagar. Concorda? É o mínimo. Eu dou conta, porque às vezes o mínimo para alguma pessoa, o mínimo pode ser simplesmente ter uma barraca, porque ele não tinha teto nenhum. Porque ele não tinha teto nenhum. Né? Então isso varia de pessoa para pessoa. Então eu tento sempre ver isso. Qual que é o mínimo que eu ficaria tranquilo para ter preço. Que aí eu posso chegar tranquilo na fazenda, eu posso cobrar. Sim. Falar, pô, mas você não foi lá e tal. Porque eu não tenho nem coragem, cara. Como é que eu cobro o cara se na hora que ele chega dentro da casa dele, o móvel dele tá perdendo móvel molhado por causa de chuva? Se eu fosse ele, eu falava assim, você tá louco? Não, você nem arruma a minha casa, você quer que eu vou lá cuidar do seu gado? Ah, deixa curar um umbigo de bezerro o quê? Eu vou lá ficar fugindo de vaca Nelore no meio da chuva para curar um umbigo de bezerro? Aí ele tá lá, o bonitão tá lá na casa dele. E eu tô aqui, ó, chovendo lá dentro de casa e minha mulher passando pano. Então não tem jeito, Walter. Se você não cuidar das pessoas como você gostaria que as pessoas cuidassem de você, você nunca vai ter retenção de funcionário. Nunca. Você nunca vai ter o cara, porque ele tem que gostar de você. Esse é um dos detalhes, né? Um dos detalhes. Não é simplesmente só isso, né? Isso. É muito importante, né? Isso é uma das coisas muito... É o que a gente Quem fala fala aqui. muito isso é o Ricardo Arantes, né? Ricardo gosta. Gosta. Fala bastante. Arantes. E a gente fala muito disso, né? A gente fala o agro, mas por trás do agro tem gente, né? Exato. E é gente que faz as coisas, e gente merece ser bem tratado, né? Sem dúvida. Ô, Fernando, mas aí, você, voltando lá no comecinho que nós falamos, que era o Viana na lida, né? Do seu Instagram. Você partiu por um lado também bastante... Tem a fazenda, obviamente, mas eu vejo bastante máquinas e equipamentos, né? Como é que entrou isso daí? Como é que você entrou nisso? Eu sempre gostei de montar e desmontar coisas, né? Máquina. Eu acho que vinha da minha infância, meu pai trabalhou em mineração e me levava pequeno, às vezes, para visitar. Tinha aquelas colônias de férias da empresa, né? De ver as máquinas e tal. Então, eu sempre gostei. Quando eu entrei na fazenda, eu tive que aprender a lidar com máquina, né? Porque a máquina, ela realmente transforma, né? Um trator em si, ou seja, a própria colheitadeira ali, ó, que está no painel ali, né? Você busca aquilo ali, ela separa, ela te entrega o grão da soja, né? Limpo. Então, isso é muito interessante, ver esse processo de transformação. E aí eu comecei a aprender a operar. Então, tinha o operador de máquina lá, o Anderson, até mandar um abraço pro Anderson. Anderson, saudade de você, Anderson. Depois vou contar como que eu demiti ele. Olha só, eu adoro ele. É sério. E demitir, às vezes, parece que é uma coisa ruim, né? Eu demiti o cara. E, ué, como é que você fala feliz? Então é porque você vingou dele? Não, ué. Qual o problema, às vezes, a pessoa ser demitida da empresa, né? Eu vou contar depois o porquê. Vamos lá. Aí vai entender a expressão. Mas, então, ele me ensinou a operar. Eu montava no paralama do trator. Vamos gradear esse trem. Como é que faz? E primeiro, e por que tem duas marchas? Eu nem sabia porque tinha duas alavancas. Não sabia nada. E fui aprendendo ali e tal. E tomei gosto mesmo.
Até porque a gente tinha muita coisa para consertar na fazenda, tinha pasto que eu tinha que reformar, tinha coisa assim, então tinha muito uso de máquina, né? Fazia silagem na época, então eu adorava aquilo. Nossa, as bagunças de silagem são as melhores. Bom, porque vai aquele maquinário todo ali, e quando você vê no final, dava depois de todo mundo mexer, né? Aquela complicação toda, transformava, vinha a silagem, o alimento para o gado, então você via o quanto é essencial a máquina para modificar ali para o agronegócio em si. Né? Aí que veio esse gosto pela máquina mesmo. Na fazenda é que o bicho pegou. É bom. Pai, você sabe que você falou um negócio que é tão gostoso, negócio de silagem e tal. Eu lembro uma vez, na fazenda do Constantini, que eu trabalhei lá em Rio Preto, e ele fazendo silagem, nessa coisa que é uma delícia fazer isso, né? É uma esbórnia controlada, né? Mas e aí, sabe demais. aqueles latão de... Eu não sei mais como é. De óleo? Tipo de óleo, é. De 200 litros? É, aqueles grandão. Ah. A gente enchia de água, fazia uma fogueira embaixo e jogava umas espigas lá para comer depois aquilo ali. Porque ficava o dia cozinhando ali. Cozinhando, Começou. Aí depois pegava, e aí aquele sal que você sabe qual que é o sal? O sal salzinho lá. Não era só os boi clandestinos. Não era só os boi, não. E, rapaz, aquilo era bom demais. Porque você tá ali com fome, trabalhando, fazendo e aquele milho... Nossa. Uma espiga de milho cozida ali. Aquilo é o seguinte, enquanto você está fazendo a silagem, né? Você xinga. Mas você xinga tanto. A maioria das fazendas é assim, né? Quem está direto na silagem. E xinga, o vagão quebra, e não sei o que, aquela confusão, sempre tem. Mas depois que acaba, você sente falta desse movimento, né? É bom demais. Não, é bom. Eu gostava muito de mexer com isso. Nossa. E aí você mexendo com maquinário, você acabou virando embaixador, mexendo com maquinário, assim, mostrando. Você acabou virando embaixador da Massey, é isso? O que aconteceu, da Massey, né? Não, da Agco, né? Eu tô bem focado na Massey. Na Massey, né? Tá. Que é o quê? A gente entra no como eu vi a rede social, né? Assim, depois que eu comecei a publicar, eu vi ela como um outro negócio. No início, eu vi só com o propósito de passar informação. Depois, eu vi, cara, eu tinha o leite, tal, tem isso aqui, papapá. E essa risaiada que a gente estava dando da silagem, tudo, isso tem no canal, tudo lá para trás, as bagunças, tem um tanto de coisa errada que tem, até, mas era o recurso que eu tinha para fazer na época. O que aconteceu? Eu percebi que o dia a dia da fazenda era um subproduto da fazenda. Sem dúvida. E aquilo estava desperdiçado. Né? Igual uma espiga de milho, na hora que você vai colher, cai no chão e fica ali e apodrece. Aquilo estava apodrecendo. Porque é muito rico esse conteúdo da fazenda. O dia a dia da fazenda ele é alegre, por mais que tenha os problemas. Olha só, em qual negócio no mundo que você fala que tem um problema desse? Quebra a máquina, o povo dá risada. Não tem uma silagem que quando quebra um negócio o cara não ri. Todo mundo trabalha feliz. No geral é assim. Então, eu entrei com esse subproduto que era o dia a dia. E ali eu fui simplesmente trabalhando. E no início eu fui tornando cliente daquilo que eu mais tinha empatia. Então, o trator, quando eu cheguei lá, era Massey. Então, foi o primeiro trator que eu operei, foi um Massey. E dali foi onde eu aprendi, fui trabalhando e criando minha intimidade com a máquina. Então, isso criou um laço, um vínculo de você gostar da marca. Então, eu consumia o Massey Ferguson, eu consumia balança, inclusive um outro patrocinador meu, o pessoal da Datamars, eu consumia os produtos deles. Porque quando eu cheguei eu não entendia muito, eu falei, cara, eu vou buscar o que é bom hoje no mercado. Na época eu busquei, comprei e comecei a trabalhar com eles, até hoje eu trabalho. E de cliente eu passei a ser fornecedor também, né? Que foi isso, acabou que veio o interesse da Massey, por exemplo, de falar assim, vem numa feira pra gente, para fazer um conteúdo. Vou. Aí fui primeiro. Aí a gente se conheceu, começou, faz um vídeo daqui, outro dali, mostrava. Aí você ia na feira e chegava seguidor, do nada, na época. Cara, Viana, te vendo aqui e tal. Aí você, caramba, velho, a galera me reconhecendo, super legal. É demais. Muito legal isso, porque era gratificante, principalmente porque eu posso falar que 90% das pessoas no entorno dali onde eu vivo sempre criticaram essa atitude. Esse cara quer aparecer, quer fazer videozinho, tal. E até hoje tem muita gente que fala isso.
E eu não julgo, beleza, pode. Qualquer um pode falar. Você não falou no início? Pode colocar o comentário positivo ou crítica, né? Crítica construtiva sempre é bom. Mas é a opinião do cara. E aquilo ali foi quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, cara, que legal, pô, me reconhecer. Pô, que bacana, né? Então, aí o cara começava a contar a história. E dali chegava um e-mail do cara falando que, assistindo os vídeos, ele se motivou a continuar a operação da fazenda, que ele já ia largar, ele não aguentava mais trabalhar com o pai. O cara mandou, cara, um relato. Eu falei, caramba, velho, tá impactando na vida das pessoas positivamente, né? E eu acho que foi isso que trouxe a Márcia a ir percebendo, a gente trabalhando junto ali, que realmente eu estava simplesmente mostrando o que estava acontecendo de real, né? E com as sensações reais ali, tudo muito verdadeiro. E aí parece que os valores se juntaram, assim, né? Os propósitos, os valores, e até hoje a gente anda junto, já vão fazer 3 anos que a gente está junto aí, né? Então a gente fala assim, a confiança, né, de uma marca global tem em você, ela é muito boa, mas ao mesmo tempo pesa muito, né? Porque você tem que... eu acho até engraçado, assim, você tem que saber o que fala, como se porta e tal, para quem não é verdadeiro, né? Eu não preciso me policiar muito, assim, sabe? Você sendo verdadeiro no seu dia a dia todo, você não tem como ninguém te colocar em xeque, né? Porque você está... Tudo que você mostra ali, se a pessoa quiser ir lá na fazenda ver, é verdade. Se o cara me perguntar de uma máquina ao vivo, o que eu falei no vídeo, eu sei falar para ele ao vivo. Entendeu? Então, não é ensaiado. Não né? é ensaiado. Ou seja, você viveu Porque aquilo, isso faz uma diferença. Faz. E vou te falar outra, viu, Fernando? O pessoal, você fala, você acompanha na internet e tal, mas ele consegue perceber quando o cara tá falando. Galopando, Mas não conhece do que tá falando. Isso é importante. Demais. E sabe o que é uma coisa importante, Walter? Desculpa, eu vi que você fala. Não, imagina. É você falar que não sabe também. Sim. Isso. Às vezes eu tô numa feira, Perfeito. tô gravando um vídeo, e eu vejo lá, pô, mas aqui tem um joystick diferente, um botão diferente. Ah, galera, isso aqui não sei porque funciona, não. É lançamento, mas isso aqui eu não sei. Depois eu vou perguntar no outro vídeo, eu mostro para vocês. Isso foi uma coisa muito bate-pronto. Mas geralmente antes eu olho a máquina com eles e tal. Mas surgiu uma dúvida, eu falo, gente, isso eu não tenho certeza se eu estou falando. Isso é bom. Então, depois, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Eu sempre falo isso, porque eu falei a verdade. Porque se você vai tentar afirmar que você sabe tudo, Bobagem. depois você cai em xeque. E eu não sei, eu não sou especialista em máquina. tem um Cara. detalhe Eu sou também. produtor rural, cara. Eu sou um produtor rural. Você é falível. Então, você tem possibilidade de falhar, de errar, como a pessoa que está te vendo. Então, ele te vê como igual. Isso. Né? Então, ele vai te olhar. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, uma coisa. Você falou aí, você tem patrocínio das empresas, e fica à vontade para falar aqui, que não tem problema. Como é que é escolher? Porque não basta a empresa te escolher. Nós aqui temos uma máxima. A empresa quer nos patrocinar? Quer. Vamos conhecer a empresa para a gente poder falar para o nosso público aquilo que é realmente, né? A gente tem que transmitir confiança. Como é que o Fernando escolhe essa empresa? Basta ter o produto e o dinheiro para te pagar? Mamãe sempre falava assim, né? Diga com quem tu andas, que direi quem tu és, né? Exato. É mais ou menos isso, sabe? Então, o que acontece? Se você tem os princípios dentro de casa e tudo muito bem definido, você ser muito correto, você só vai falar daquilo, você só vai recomendar aquilo para um terceiro que você compraria. A gente volta até lá nos colaboradores. Eu só aceito a moradia para eles que seja o mínimo para mim. Se eu tiver que vender essa caneca aqui agora do MF Rural, só se ela é boa para beber e ela não arranca aqui a alça. Porque se eu pegar aqui no meio do podcast, aí eu tô aqui, ô Viana, fala aí da caneca nossa, vamos vender para a galera, né? Na hora que eu puxar aqui 2, 3 vezes, ela quebrou aqui do nada, eu vi que não foi uma falha, digamos assim, aleatória, né? Pode ser foi defeito de fabricaçãozinha só ali, mas você vê que o negócio é mal planejado. Cara, para que eu vou ficar falando desse produto? Porque você vai vender, vamos supor, 1.000 canecas e vão ter 900 pessoas me ligando, mandando mensagem ou falando com um terceiro que o Viana é um babaca, o cara se vende e vendeu coisa ruim, né? Então, para você falar de uma marca,
você tem que ter seus valores e princípios coerentes com ela. Porque senão não adianta. Senão você está fazendo teatro. O teatro que você falou, todo mundo descobre, né? Então, para se associar, seja uma empresa, né, que está assistindo, ou uma pessoa que está na fazenda e que já mexe com a internet, um influenciador digital, o que for, serve para tudo, né? Associe-se a marcas e a pessoas que têm os mesmos valores que você tem e princípios. Então, se você fosse falar de um produto, é aquilo que eu falei, você não vai anunciar um produto que você não conhece. Cara, você quer me pagar? Quer? Então me paga para eu avaliar ele. E aí eu filme e mostro. Já aconteceu isso. Uhum. Aí eu falei, não, mas para avaliar não, Zé, pôr lado a lado outro. Eu falei, vou, ué. Porque a que eu uso é marca X. A motosserra que eu uso é tal. Você quer que eu anuncie a sua? Quero. Eu posso fazer um vídeo comparativo. Porque eu não conheço a sua. Não vai ser legal? Olha que bacana. Aí o cara falou assim, não, mas eu não quero que põe do lado. Não, porque mas você não garante? Ele, não, é porque... Eu falei, não, então não dá, porque eu não posso apresentar ela sem eu conhecer o produto na lida, ver que é bom. Ou você me manda para eu validar ela depois de tanto tempo. Então vai demorar o quê? Uns 6 meses para a gente deixar na mão do funcionário. Ele trabalha, deixa ela sofrer, para dali 6 meses eu te falar, dá para anunciar? Não dá. Porque se eu anunciar, cara, eu não posso anunciar falando assim. E aí, pessoal, beleza? Olha essa caneca da MF Rural. Não compra não, porque a alça cai. Você não vai fazer isso, né? Então, você tem que anunciar assim, cara, pode comprar essa caneca aqui, porque ela é boa. Pô, ela mantém temperatura, não esquenta fora. Mesmo café quente, não vai queimar seu beiço e tal. Você já vivenciou o produto. Aí é diferente. Então, acho que tem que ser para tudo. Essa parte comercial tem que se aliar marcas que têm os seus valores e propósitos. Principalmente os propósitos e valores são importantíssimos. Isso é importante, né? Porque o produto pode ser bom, mas se tem alguma história meio esquisita, não entra, não. Esse é outro problema. Exatamente. E hoje tem muita gente que quer viver da internet, né? E fala assim, mas como é que eu começo a fazer isso? Como é que eu me torno influenciador? Para quem está começando, o que você fala assim? Como é que a pessoa consegue começar um negócio? Ele tem lá 1.000 seguidores que são os amigos dele. Uhum. Como é que ele começa? Primeira coisa é o que você lembra da história? Eu contei, eu esperei muito para começar. Se você não tiver um propósito, não adianta começar, né? Não simplesmente propósito, quero ser famoso, né? Isso não é ser famoso. Isso não é propósito. Você quer ser famoso Ou até por quê? Isso. Ah, porque eu gosto. Não, o porquê. Eu quero ser famoso por ser referência na área tal. Eu quero ser famoso porque eu sei me comunicar muito bem, dando dicas de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você tem que saber onde você quer chegar. Você não acorda, vou viajar, entra no seu carro, bate na chave e sai andando. Você tem que saber onde você vai chegar, né? Onde você quer chegar. Nem onde você vai chegar, a gente não chega, né? Mas é isso, primeira coisa. Quer começar na área de influência digital, que eu acho, de falar a verdade, eu acho ruim essa palavra influência. Eu também acho. Parece que você está forçando, você está maquiando alguma coisa para a pessoa fazer do jeito que você quer, sabe? Não seria esse o termo melhor. Eu seria um comunicador digital, cara. É isso, porque você só comunica. A decisão quem toma é a pessoa. Você não influencia ela. Na minha visão, eu não tento influenciar. Eu tento comunicar. Mas aí não e ela toma a decisão. Mas aí eu vou perguntar um negócio. Você pode até falar que você não quer influenciar. Porém, se você mostra um produto que você fez, usou, deu certo, indiretamente você vai influenciar ele e falar, pô, se ele tá usando e deu bom, eu acho que eu posso usar também porque pode ser bom. Então, o influencer é ruim, a palavra que você fala, mas no fundo, existe, influencia. Né? A influência do bem. Que eu levo essa influência do bem nada mais do que oferecer dados e informações suficientes para quem está assistindo ou ouvindo tomar suas próprias decisões. Pronto. Isso. Eu concordo com você. É isso. Existe uma diferença quando eu estou mostrando que eu usei esse produto e quais foram os resultados que eu obtive.
A outra é, você tem que comprar isso aqui. Você precisa ter isso. Isso é outra coisa. Então, isso são... Aí Aí você está tentando interferir nele, a influência mesmo. E isso acontece muito. No agro acontece demais. Tá? Que é o quê? Tem muita influência que, às vezes, até quem está fazendo não percebe que é uma influência negativa, que é o seguinte: máquina é um negócio apaixonante. Porque é muito legal, máquina. Cada dia parece uma maior, uma tecnologia diferente e tal e tudo. E aí, o que muitos acabam desenvolvendo? E olha que eu sou patrocinado por uma marca de tratores. O que está acontecendo muito é que as pessoas vendem o sonho da pessoa ter uma máquina. Tá? O cara, por exemplo, tem um trator lá de 1960 na fazenda dele, que faz o serviço. E tem influenciador digital que buzina na orelha do sucessor, que quem está assistindo, dependendo do público, um cara mais novo, que comunica para um público mais jovem, vai comunicar para um menino de 18, 16 anos, até uns 20. E ele começa a fazer o quê? Ele tem poder de compra? Não tem. Mas ele tem poder de influenciar o pai ou o gestor da fazenda que ele está inserido. E aí ele começa, tem que trocar esse trator, tem que trocar. Não, olha aquele trator ali, olha, já saiu o câmbio assim, a gente vai ficar com esse negócio velho. Saiu um lançamento, não é para todo mundo. Uhum. Porque às vezes se ele trocar de marca, você fala, cara, pode trocar esse trator seu de 1960 por um zero desse aqui. Pode ir lá e financiar que não tem erro, ele é mais eficiente, ele gasta menos diesel. Vai. Entra num banco para trocar para uma máquina que você não precisava trocar. É o que ela faz ali? Ela só arrasta a carreta de um lado para o outro. Então, se você influencia esse sonho do cara comprar máquina e ficar quase que um ego, satisfação de ego, você está influenciando o cara a quebrar. E a marca que está alinhada com o propósito não quer isso, por exemplo. Igual, eu trabalho e tenho a liberdade de falar para os caras. Não, cara, o cara na feira estava pensando em comprar essa máquina aqui. Já aconteceu isso na AgriShow. Cara, Viana, estava querendo esse trator igual o seu e tal. O que você faz? Isso. Tá. Não, só. Esse aqui é para você. Falando que você é melhor ou pior do que o outro. Não, mas não compra esse. Você vai pegar esse outro modelo, que ele é mais simples. Ele não é eletrônico e tal. Você vai gastar 100 mil a menos nele e é esse que vai te atender. E já aconteceu do cara ir lá conversar com o vendedor e acaba fechando aquele mais barato. E a marca fica feliz, porque ela vendeu o produto certo. Se ela vende também um produto certo, seja a marca que for, vender um produto errado, aplicado errado, aí que vem a reclamação, cara. Quanto vendedor? É a área de veterinário. O cara chega e empurra um produto no cara. O empurrar produto, cara, lá na frente ele toma prejuízo e vai voltar detonando o vendedor. Isso é verdade. Esse cara me quebrou, falou que ia dar certo e não deu. Mas o produto não era para ele. Então é bem isso, sabe? Existe muito dessa influência hoje que é o que tem que tomar cuidado. A modinha. O pessoal começa a exaltar isso aí e as crianças jovens começam a ficar com vontade e não pensar como negócio. Exatamente, por isso mas é aquele negócio, fazendo pro bem ou pro mal, você influencia. Influencia. Né? Você acaba influenciando. Pro bem ou pro mal, você acaba influenciando. Obviamente que você tem que... igual o MFcast, podcast, o que a gente faz? A gente procura influenciar no sentido de trazer coisas boas, histórias de vida que a pessoa pode ver e falar, pô, ele não era do negócio, conseguiu e teve sucesso, por que eu não posso? Você impactou o cara e influenciou ele a querer tomar um novo rumo. Tomar um rumo, porque tem gente hoje tá aqui tá perdido, ele não sabe o que fazer. Ele quer que você falou, quando você teve a sua crise de pânico, você falou, vou começar do zero, mas e aí? Por onde? Por onde? Aonde? Onde? E aí, voltando a isso. Quer começar? Como qualquer coisa na vida, tenha um propósito. Mas e para dar certo? Persistência, força de vontade, segurar as pancadas, porque tem dia que dá vontade de você desistir. Tem dia que você recebe uns comentários, seja na internet ou no dia a dia, dentro de casa ou na rua ou no trabalho, dá vontade de você largar tudo. Só que aí você respira, dorme, amanhã você acorda, qual é o meu propósito? Então, quando você tem propósito, não sai da sua mira, cara, o que você quer. Você vai. E você chega lá. E outra, se não chegar é porque o seu caminho não era aquele. É aceitar também, sabe? E é difícil hoje as pessoas aceitarem. Muitas vezes você não chegou, o cara fala, pô, eu sou um fracassado. Não! Dali a pouquinho ele descobre uma outra vertente. E aquilo que não deu certo levou ele para o caminho que ele vai chegar num novo negócio. Foi ponte. Olha isso. Pensando aqui, quando eu comecei do zero e fui me reencontrar, eu montei uma produtora de vídeo com meu tio, porque ele mexia com televisão.
Depois, acabou. Durante 6 anos ou mais, eu trabalhei num negócio totalmente diferente. E aí? Naquela época, perdi tempo montando produtora. Hoje, o tanto que me ajuda. Eu sei editar um vídeo, eu edito meus vídeos. Eu sei como que eu tenho que enquadrar, tal. Eu não sou um profissional, mas eu tenho a noção. Aquilo, olha como que as coisas passam, né? Parece que Deus botou no caminho. Ó, passa aqui nesse trem de produção aqui, depois você mexe com outro negócio. Lá na frente eu vou te falar por que você precisava daquilo. E aí, se você ficar tudo amargando na sua vida, pô, entendeu errado, agora não presta para mais nada, você nunca chega em lugar nenhum. Então, relaxa, vai leve. Minha esposa sempre fala isso, seja leve. E eu preciso que ela fale isso toda hora, porque eu começo, às vezes, a pesar, a gente é muito acelerado. Eu falo, relaxa, relaxa, Viana, deixa dar o tempo que as coisas vão chegar. E persistência, que eu tenho que ir, tenho que mexer. Fernando, você falou uma coisa, a gente até conversou a respeito disso. Muita gente tem atividade na fazenda, e você falou uma coisa sua, que o trabalho seu com internet nada mais é que um subproduto da fazenda. Você acha que os produtores rurais também precisavam se atentar mais à fazenda e que ela tem outros subprodutos que são totalmente rentáveis e pode acrescentar na renda dele, mas que eles não estão percebendo? Sim. Tipo, o cara tem um pé de limão em casa. Se ele tivesse 10 pés de limão, ele ia na cidade, vendia, dava para comprar outra coisa, alguma coisa assim. Na fazenda a gente vê isso, né? Sempre tem uma oportunidade de negócio dentro da fazenda, né? No leite, por exemplo, a gente vê nitidamente, o que é muito comum, se você conseguir recolher ali aquela limpeza do curral, você tem o churume, você pode fazer uma captação. Ah, mas é muito difícil fazer. Não, cara, tá. Faz um jeito de você canalizar tudo que você usa para lavar ali o seu curral e cair compra uma caixa d'água, faz uma caixa de concreto, compra uma lona, capta aquilo. Depois você pega com a churumeira e vai adubar seu pasto. Então tem muita coisa que pode acontecer, né? Isso aí, se a gente entra na internet e coloca sustentabilidade, né? Processos sustentáveis, então você acha um tanto de coisa de reaproveitamento, né? Isso tem muito. E, inclusive, até a gente viveu uma operação muito interessante de reaproveitamento, que era o que a gente estava conversando hoje cedo, né, quando chegou aqui, que foi uma experiência de fazer fenação do lixo, do lixo de uma colheita. Então, tinha lá um pivô de milho com braquiária, e aí foi feita a colheita, ficou uma palhada, tinha palhada em excesso, e o proprietário estava assim, cara, se a gente fizesse fenação disso daí, né? E aí foi feito um experimento mesmo para poder tentar recolher esse material e adicionar na dieta dessa fazenda. É lógico que é uma coisa muito específica, né? Se eu for falar de nutrição, você pegar uma palhada de milho para você nutrir um gado de confinamento, isso não tem nutriente nenhum, não tem mesmo. É bem fraquinho, né? É quase uma bucha mesmo. Mas lá ele já tem um outro resíduo de uma indústria que ia para o confinamento e ele precisava de melhorar a fibra. E se ele recolhesse essa palhada, ele ia parar de fazer silagem de braquiária para usar essa palhada como não simplesmente melhorar a fibra, mas fornecer fibra. Fornecer fibra. É isso aí. A ideia dele era fornecer fibra, é isso aí. E aí... Os testes vão continuar agora no coxo e tal, a gente não sabe, mas é muito interessante o processo de experimento, né? As máquinas que foram fazer isso não são projetadas para recolher material naquela condição, né? Então, aquilo levantava muita terra, porque tinha as ondas de plantio e tal, e a fenação é feita no campo planinho, né? Sem pegar a terra toda limpa. Então, aquilo vai subindo, você tem que parar, limpar a máquina, um sensor dá problema, você tem que limpar, descobre, porque não foi projetado para aquilo. E vai se descobrindo como funciona aquilo, né? E é importante, isso é um caso só assim que aconteceu agora, semana passada, que eu participei desse projeto, mas a gente tem que pensar nisso aí o tempo inteiro na fazenda, né? Do que você pode reutilizar e o que mais você pode fazer de dinheiro. Uma coisa simples, por exemplo, uma atitude simples é você ter um pasto que não tem árvore, você faz umas linhas de plantio de eucalipto, por exemplo, espaçado, faz sombreamento e daqui 10 anos você colhe uma excelente madeira. Então, você dá para fazer várias coisas. Isso está muito já difundido, assim, algumas coisas. Mas o que é mais legal é que todo dia que eu chego na fazenda, eu entrei na porteira, eu estou ali chegando com o carro, olhando, eu gosto de observar
Observar, observar, observar. É a melhor escola que tem na fazenda. Observação. E tudo que eu olho, isso podia ser diferente, isso podia melhorar. Abertura de um colchete. Coisa que eu comecei a fazer lá, arrancar colchete da parte da porta da fazenda, colocar tudo porteira, porque facilitava, era onde mais manejava o gado. E aí você acabou com aquele colchete, ficou aquele lixo ali, o que dá para você fazer? Tudo você vai pensando. A gente tem que sempre estar atento nessas coisas na fazenda, porque a oportunidade tem. Assim como foi o conteúdo um subproduto, né? Tem muita coisa mesmo. E virou um subproduto bom, né? Leva informação. Porque o mais legal desse ponto do seu subproduto que você fala, que no começo que você fazia, muita gente passava pela mesma dificuldade sua. Sim. Para que serve isso? E você lá mostrando para que serve aquilo, e o cara fala, agora eu sei para que serve. Então aqui é o que você falou, eu não tinha essa informação, né? Tinha que buscar. E aí você começou a mostrar. E muita gente, às vezes, a gente fala assim, não vou mostrar, porque todo mundo sabe que isso aqui, se girar, ele vai abrir, mãe. Não é todo mundo que sabe. E sabe de uma coisa? As coisas mais simples da fazenda são as coisas que mais dão ibope. Você vê o nível de carência de informação ainda. E não só essa preocupação com a informação mais simples, se você pegar mais simples e publicar, às vezes ela dá muita visualização. Eu tenho um vídeo de uma trava, de uma porteirinha que a gente fez lá, uma tramelinha diferente. Deu mais de 2 milhões, deve estar uns 3 milhões de visualizações, nem apareça, é só a tramelinha. Galera, que bacana, não vou fazer, nunca pensei em fazer desse jeito. Foi o cerqueiro lá que fez. Coisa mais simples. E às vezes você viaja para o exterior, vai lá num implemento novo e vai explicar um sensor de inteligência artificial e tal, que não dá ibope porque ele está desconectado com o mundo. E tem coisa tão mais simples para fazer que dá muito mais resultado do que, às vezes, mostrar aquela função específica. E isso eu vejo da mesma maneira com as atitudes dentro da fazenda. Geralmente, as modificações mais simples e que custam menos são as que dão mais resultado. Né? Eu tive um problema de erva daninha na fazenda. Quando a gente chegou lá, tinha muita erva daninha, porque não tinha um manejo definido de pasto. E aí eu tinha que fazer o quê? Acabar com elas. O que eu fiz? Chamei o agrônomo. O que eu faço? Tá, não. A gente vai fazer uma pulverização, área total, tal, e tudo, não sei o quê. Aí você vai vendo o orçamento. Putz, eu vou ter que pulverizar tantos hectares, cara, disso aqui. Tá, vou pensar. Aí você viu o tamanho do custo daquilo. Eu falei, cara, eu preciso de arrancar todas agora? Não, vamos devagarzinho. Comecei a fazer manejo de pasto, porque não tinha manejo de pastagem direto. Então eu comecei a fazer o seguinte, entrada e saída. Altura de entrada, altura de saída. Até hoje, eu consegui eliminar, vou te dizer que 80% das ervas daninhas da fazenda, mas demorou 8, 7 anos para fazer isso. Na verdade, eu fui atinar para isso provavelmente uns 6 anos atrás, que eu comecei a fazer esse manejo pensando na erva daninha. O próprio capim, quando ele não rebaixava muito, não dava espaço para a erva daninha subir. Aquilo foi suprimindo ao longo dos anos, foi baixando. Tem área lá que você olha, está limpa, você não acredita. Você vê os vídeos para trás e fala, o que você fez? Nada. Nem bater o pasto com foice. Você vai segurando aquilo ali e tal, que vai morrendo, vai controlando. E aí sim, agora eu vou precisar de entrar com um defensivo para suprimir os 20% que não sai. E aí fazer com um drone, um trator, uma pulverização localizada. Então, foi um pensamento simples, mas a gente tinha tempo para fazer isso. Muitas vezes na fazenda você não vai ter tempo, você vai ter que buscar uma ferramenta que vai te custar mais caro, um desembolso no momento, mas vai te dar um lucro na frente, né? Então, tudo depende de cada realidade. Mas o fato é esse, que hoje já é viável fazer uma pulverização. Por exemplo, se eu continuar com a ideia simples, eu não consigo vencer mais do que onde eu cheguei. Perfeito. Agora eu preciso de algo mais elaborado, uma outra tecnologia, sabe? Bem isso. Você vai até onde dá, né? Aí depois tem que buscar. Depois tem que buscar. Isso. Não adianta. E não, essa observação sua foi fundamental. Se o pessoal souber entender isso, você vai com simples até certa hora, mas depois você tem que ir para a evolução, né? Não adianta, você não pode ficar parado no tempo, senão o capim vai começar a voltar o mato, né? Eu falo assim, aquelas áreas que não conseguiram suprimir no manejo, elas vão só piorando. Ficaram mais resistentes. Isso é a mesma coisa da vaca com mastite.
Tem mastite que cura sozinha, não tem? Ela deu ali, deu um prazinho, ela vai sumir. Tem outras que já tem que entrar com um antibiótico. Tem outras que você tem que entrar com um antibiótico mais violento. Então, se você puder dar tempo ali e fazer um manejo consciente, né? O uso de antibiótico consciente, o uso de defensivo consciente. Você reduz custo, né? Demora um pouquinho mais tempo? Demora, mas você reduz o custo, é muito mais interessante. Se você puder esperar. Exato. E aí Porque dependendo, você vai ter aquele desembolso Tudo inicial, mas ele depende imediatamente da dá. fazenda, né? Cada Uma fazenda é uma agricultura. fazenda. Né? Você pega uma agricultura, o cara não pode ficar esperando. Entrou erva daninha, ele tem que derrubar. Então depende do tempo de cada fazenda. Um tipo de Se eu atividade. precisasse daquela área limpa rápido, porque meu negócio ia faturar mais, ia retornar dinheiro, eu podia chegar e pá, comprar, vamos pulverizar, resolver e partir para Tem cima. dois problemas. Depende do tempo da fazenda e também do seu tempo. Do seu seu- tempo. do seu É. Seu caixa, que aliás é o que mata, né? O que mata qualquer negócio é o fluxo de caixa, né? Não tem como fazer, né? Você quer, mas não dá. Então você faz o melhor que você pode com a ferramenta que você tem nas mãos. Vocês me faz lembrar uma vez que eu estava com um colega meu numa fazenda, eu cheguei, olhei e falei, rapaz, olha essa sede, que maravilha a sede da fazenda. O cara tem muito bom gosto, né? Ele falou, não, bom gosto eu também tenho, eu não tenho o dinheiro que ele tem para fazer essa casa. Bom gosto então, não adianta, tem hora que você limita, né? Não tem jeito. Cada um faz o que pode. Ué, dentro E que não pode. adianta você ficar olhando pro vizinho e falar assim, ele tinha que ter feito. Ninguém sabe onde o calo aperta. Só quem está lá dentro. Por isso que quem está lá dentro também não pode vender a atitude que ele está tomando lá dentro como se pudesse ser para todo mundo ou se tivesse que ser É a todo mundo verdade fazer aquilo. absoluta, né? Não, aquilo funciona, eu sempre falo isso. Gente, estou fazendo isso aqui funcionou? Funcionou. Aqui. Não faz na sua sem pensar, porque pode dar o contrário. Na minha funcionou. Sempre isso. Isso é bom botar na cabeça. Né? Isso é importante. Não sem Nós já estamos aí quase 2 horas já, ó. Você não vê, mas passa. Passou. Deixa eu te perguntar. Você falou lá no comecinho do nosso podcast da sua esposa que te ajudou lá. Eu queria que você falasse aqui qual que é a importância da família para te dar sustentação em tudo que você vai fazer. Sim. A maior importância. A importância cara, o peso é total da família, sabe? Assim, você pode ficar sem dinheiro nenhum, mas você tem uma família, beleza. O pessoal está com saúde, está bem, tem como vocês sentarem para pensar o que nós vamos fazer para recomeçar. Então você tem uma família, né? Você tem apoio e aí as coisas acontecem. Agora, nada adianta também você estar indo muito bem num negócio e tudo e ter uma família desconectada. O seu negócio provavelmente não vai vingar muito bem, né? Não vai para frente. Então, assim, a família eu vejo como o maior patrimônio que eu tenho hoje é família, minha esposa, meus filhos, né? Os pais. E sem ela o negócio fica sem sentido, né? Perde o sentido. Não adianta você sentar numa mesa de um restaurante sozinho com um cartão de crédito sem limite. Vou pedir o que for aqui que eu quiser beber, comer, né? Sozinho. Eu prefiro muito mais ir pro bandejão comer um PF com os filhos do lado, entendeu? É bem isso, porque senão não tem sentido. Claro. Hoje eu estava no aeroporto, né? Aí eu fui comprar um salgado, estava andando com minha malinha, aí vi um pai, uma mãe e 2 menininhas andando assim. Cara, na hora, dá vontade de eu ligar para meus meninos e falar assim, saindo daqui eu quero viajar. Sabe, aquele negócio de estar no aeroporto passeando. Não interessa para onde você está indo, se é no aeroporto, se é para ir num barzinho da esquina ali, num lanchonete. O valor da vida, eu passei por muita coisa, cara. Eu já passei por muita coisa. Já convivi com gente que tem muito e com gente que não tem nada, sabe? E hoje eu sei que o valor da vida é você ter pessoas que gostam de você, que estão ali do seu lado, você ter a família. A família pode ser amigos também, né? Sim. Um círculo que você forma ali de família. São as pessoas que te apoiam. Então, para mim, é isso. Eu vivo para família. Se hoje eu penso em melhorar a produção na fazenda e tal, é porque eu quero dar uma condição melhor para minha família, que é minha esposa, meus filhos,
os funcionários estão lá, que começaram com eu sou funcionário de mais de 20 anos. Ali eu considero uma família. Ah, amanhã alguém pode te decepcionar? Pode. Tanto o funcionário quanto alguém de dentro da sua família. Mas até que aconteça, né, eu trabalho e crio as expectativas e invisto naquela relação sem medo. Mas na hora também que pisa na bola, a gente tem que avaliar, né? Sim. Mas é isso. Para mim... Agora você fala igual, não adianta a gente ter o negócio, sendo que a família está desconectada, né? Essa conexão também da família e com a gente, trabalho e tudo, que você acha que isso tem uma relação muito forte entre religião e Deus nisso, para também não deixar isso sair? Acho que sim. Acho que sim é bom, né? Sim ou não, né? Sim. Eu vejo, assim, eu sou católico e tenho a minha crença, né? Quando você fala de Deus, a primeira coisa que vem na minha cabeça é fé. Eu acho que cada um tem o seu Deus. Existem várias religiões, né? Às vezes até quem não acredita nele tem a fé em alguma coisa. Já que ele não acredita nele, ele tem uma fé em alguma outra coisa e para ele serve, isso é bom. Então, eu acho que o Deus de todo mundo é a fé, né? E cada um coloca a fé no que quer e no que sabe que vai levar ele ali para frente, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Se não tiver a fé, ali o negócio não anda, não mantém junto e você não sabe para onde você vai. Você não sabe nem para onde sua família vai. Exato. E aí, consequentemente, seu negócio também não vai para frente, não sabe para onde vai chegar, né? Então, para mim é isso, a fé que move mesmo. Porque problema a gente tem, né? Um familiar passa mal, vai embora, infelizmente. Sempre vai ter. Sempre Acho vai ter. interessante essa teoria o Deus você pode ter o que você quiser, mas a fé tem que ser única, né? Acreditar tem que ser sempre. Eu acho que a fé para... Como a gente fala, são várias religiões, né? Então, assim, a fé, muitas vezes, em algo é o Deus de cada um, assim, sabe? Perfeito. Então, é isso. O importante é a pessoa acreditar e se amarrar a alguma coisa positiva, seja ela o que for, né? Se ela se amarrar a algo positivo, que leve ela para um caminho do bem, de fazer as coisas corretas, de pensar no próximo, vai bem. O negócio vai, independente da religião. Mas é preciso, sim, ter um apego, porque, cara, na hora que você cai dentro de um hospital, numa cama, passando mal, você está querendo... Você preocupa quanto você tem no banco? Nem E adianta? nada. Não adianta, cara. Você vê no hospital um cara deitado do lado do outro, um tem nada, tá só com chinelo. O outro, bilionário. O que adianta? Ali, quem que resolve a situação? A riqueza É ele lá em tudo cima, aquilo né? que você tem Ele e o lá em dinheiro E pode quem que comprar. pode tirar, né? E quem que pode Ninguém tirar? tira. Mas é aquele negócio. Ele dali, só a fé que pode tentar tirar ele dali. A gente Não adianta o dinheiro. Se conhece Deus ou no amor ou na dor, né? Nós somos Isso é antigo mesmo. e é bem por aí, né? Ontem mesmo, ontem teve um evangelho que falou sobre não sobre fé, falou sobre fé, né? Que é naquele momento que os discípulos estão atravessando o mar lá e começa aquela tempestade, chuva e tal, e Jesus está com eles no barco e ele dormindo. E eles lá tentando jogar água para fora e faz e vai e olha e fala assim: mas viu, senhor, você não está vendo que nós estamos perecendo? Nós vamos. Aí ele falou: homens, vocês não têm fé, né? Homem de pouca fé. E vai lá e manda o vento parar, a chuva cessar, e eles falam assim: mas quem é esse que até o mar obedece? E aí é uma coisa que a gente tem que pensar para reflexão. Eles os discípulos ali fizeram tudo que estava na mão deles, que é tirar a água enquanto está podendo. Só chega uma hora que ele fala: meu, não dá mais. Agora... Eu não consigo. Se você não me ajudar, eu vou perecer. E aí é onde entra
o poder de Deus e a nossa fé e tudo mais, né? Que onde a gente fala na fazenda, a gente fala assim, quando dá muito ruim, você fala assim, né? Garra com Deus. Garra com Deus. Garra com Deus, porque agora não dá, cara. Agora é só com mais, homem. Eu já já fiz, foi. mas eu já fiz tudo o que eu podia Esse é o fazer. ponto, que é o que eu falei. Não adianta o cara ficar parado e falar assim, Deus é ruim para mim, porque nada dá certo. Tá, mas o que você está fazendo para dar certo? Infelizmente, né, no mundo tem pessoas que realmente sofrem mais do que outras, né? É. Enfim, por várias razões. Mas a gente tem que acordar todo dia e querer tentar sempre, né, buscar uma solução melhor. É o que dá o de exemplo ali não basta ter fé, né? Você tem que fazer também. Você tem que fazer. E, obviamente, quando você não puder mais fazer, aí é um milagre de fato, que é só ele que resolve. E às vezes a gente consegue identificar, né, essas pessoas. Eu identifico essas pessoas que você fala assim, putz, sabe, cara, tem muita gente que fala assim, putz, aquele cara sofre, né, cara? Sei que o cara vai atrás, tal, mas às vezes o negócio fica emperrado, sofre, tem muito problema de saúde, né, alguma coisa da família, desequilibra a família toda, né? Então, acho que a gente pode agir também através da gente deixar fluir, que às vezes é dar a mão mesmo pro outro, né? Às vezes você pega, Exato. tira do seu e não vai te fazer falta, tira do seu, dá para ele, mas sabendo que tá na hora da pessoa receber aquela ajuda, porque dependendo, você vai ajudar, você está atrapalhando, né? Você está acessando essa vontade dele melhorar e de fazer mais, né? Mas quando a pessoa precisa, eu adoro, cara. Me dá uma sensação tão boa quando eu posso ajudar alguém, sabe? E minha avó era muito assim. Eu tô com essa caneca aqui. Você fala assim, uma caneca bonita, leva pra você. Eu adoro dar minhas coisas pros outros. Adoro, sabe? Assim, eu fico satisfeito. Quando você vê que é de bem, sabe? Eu falo, nossa, mas que legal isso aqui e tal. Não vai me fazer falta? Cara, leva pra você, depois arrumo outro. Eu fico mais feliz e nem compro outro. Falei, toma, pode levar. Porque amanhã, cara... Você vê que não te fazia falta, mas fez um bem danado pro outro, né? Porque tudo que tá aqui, nada é nosso, né? A gente Mas- tá com tudo emprestado, né? Porque o dia que você for embora, cara, a caneca do Viana vai continuar aqui, ó. Eu já fui, acabou. Até outro vir pegar ela pra ele. Mas, ô Viana, é uma coisa que você emprestado. acabou de falar aí, que você fala, o cara tá ali sofrendo, nós estamos vendo e o cara não consegue. Me fez lembrar uma historinha que tem que o menino tentando tirar uma mesa do lugar, empurra e vai e não consegue, e o pai tá sentado ali na sala. E ele empurra e puxa e vai, não sei o quê. Ele chega pro pai e fala, viu, não dá para tirar isso aqui, é muito pesado, eu não dou conta, não. Ele falou, mas você já usou tudo que você tinha a seu dispor? Já usei tudo que eu podia. Ele falou, você não me pediu ajuda. Não usou eu. Tá vendo? É mais um recurso, né? Pedir ajuda. Pedir ajuda, saber pedir. E isso é interessante, isso. Que a gente muitas vezes peca por não querer pedir ajuda, né? Exatamente. E essa ajuda pode vir de alguém ou de cima. Sim, Você tem que pedir. tem que pedir. Porque se você não pedir... Quando não tem mais recurso, Você vê, né, cara? Levanta a mão. Jesus Levanta não a fez mão. nada para ninguém que não pediu para ele. Todos que ele fez alguma coisa foi o que pediram para ele. Não tava precisando, né? Todos que pediram, ele ajudou. Então, assim, você tem que fazer isso. Tem Então, que a gente fazer. tem que saber fazer isso, né? Saber pedir ajuda, saber que, ó, desse ponto eu não dou conta. É isso aí. Me ajuda aí, Viana, me ajuda aí, Walter, que eu não dou conta. Olha, quando você fala... Você falou agora assim, me ajuda aí, Viana. Eu juro que na minha cabeça, na hora veio assim, ó, que será que ele tá precisando? Eu sei que você estava explicando, mas me veio assim, o que eu sim. posso fazer para ele? O que será que ele tá precisando? É isso aí. Vem na hora, cara. Fala, me interessante. ajuda é bom, né? É bom demais. É bom demais. E aí, Walter? Passamos 2 horas aí quase. Bom demais, hein? Longa-metragem. Nossa senhora, muito bom. A prosa... Bom, nós estamos com Viana desde cedo, né? A prosa... E ainda vai ficar um tempinho. E vamos ficar bom, porque hoje ele vai Tem comer leilão, uma tô carne sabendo boa. que tem churrasco no Tem leilão. no MF Leilões e toda vez que tem leilão no MF Leilões tem churrasco. churrasco do bom. Carne VPJ. Carne VPJ. Muito bom. Viana, eu queria agradecer porque eu sei o trajeto aí que você percorreu para vir parar aqui em Marília, lá de Abaeté. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Para nós foi uma grande inspiração e gratidão por você ter vindo aqui em Marília, perder seu tempo aí com a gente. Que é isso, eu que agradeço, não perdeu tempo de jeito nenhum. Perder tempo bom desse jeito aqui, eu quero mais, convida mais. Mas eu que agradeço. Foi um prazer vir aqui, né? É tudo muito corrido, mas na vida você tem que estar na correria, né? Não dá porque tá corrido, não tá. Mas já percebeu? Quando alguém morre,
Todo mundo para e vai lá no velório. E aí adianta? Não adiantou nada, né? Não adianta, você tem que visitar e fazer as coisas em vida, né? Então, convidou, a gente conversou lá na Grishow, né? Falou, vamos ver se vai e tal. Me ligou, cara, só dá um jeito que a gente encontra e é bom. Foi uma satisfação conhecer vocês aí. E espero que realmente a nossa conversa possa influenciar, né? Sim, positivamente, gerando aí vontades de fazer diferente em várias pessoas aí que estão assistindo. E para quem está assistindo, se você quiser seguir o Fernando Viana, é só entrar lá no Instagram, @VianaNalida. É isso aí. Tem mais algum outro lugar que você gostaria de indicar? É o Instagram e o YouTube. É o YouTube mesmo, é a mesma Viana na coisa. Lida? Viana na Lida. No Instagram você vê ali o dia a dia quase que em tempo real. No YouTube tem vídeos mais longos, que aí entra essas coisas do dia a dia para quem gosta de fazenda, poder assistir do início ao fim para poder entender o contexto. Porque hoje o povo tá só rolando tela, pega, olha ali que 2 minutos vai fazer, dá errado, não sabe por quê. Então, tem que assistir as coisas direitinho, digerir e tomar a decisão certa. Mesmo para quem não gosta para quem não está no negócio de fazenda, é bom assistir porque tem muita experiência de vida, Tem. muita coisa boa para mostrar. É isso aí. É isso. Muito bom. Muito obrigado. E não esquece, né? Se inscrevam nos nossos canais. Nós estamos em todas. Ô, Renato, estamos em todas as opções de redes sociais? Como é que é? Quai, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Tem alguma que faltou aí que eu não lembro? É Deezer. Deezer. Nós temos Amazon Prime. Deezer, gasolina, álcool. Não, Aqui é todo MF Rural e Total Flex, meu amigo. Aqui tem de tudo. Tem Deezer, tem de tudo quanto é jeito. Não deixa de se inscrever nos canais, não deixa de curtir, de recomendar para os seus amigos e de fazer as suas observações. E o Renato falou que esse episódio nosso ia ser demais porque nós ia ficar contando piada. Não deu, porque a gente tinha que levar a sério, mas nós vamos fazer um só de piada depois, Viana. Nós temos que encontrar para nós fazer umas besteiras. Vai montar um livro. Vamos montar. Rapaz. Eu posso falar só uma coisa antes de terminar? Pode falar. Não poderia deixar de falar. falar. Não vai falar que você estava ciscando. Não. Ah. Eu queria mandar um abraço para minha mãe, para meu pai, para minha esposa e para meus filhos. Que coisa boa. Estamos da mesma forma mandando um abraço para todo o pessoal de Abaeté e para a família do Viana. É isso aí. Um abraço para a turma de Abaeté também, todo mundo. Legal. Abraço. Foi Obrigado. bom, né? Bom demais. Não tinha dúvida de que seria. Show de bola. Obrigado. Maravilha. Eu que agradeço. Esse foi o MF Cast, podcast do MF Rural.